sou o Dr. Pedro Melo Filho, eu tenho 31 anos, eu tenho 6 anos já de medicina, eu sou formado lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, lá em Valença, né? E eu trabalhei 3 anos como ortopedia, os 3 primeiros anos de formado, os 3, quase 4 anos de formado eu trabalhei como ortopedia, e em 2000, e a gente está em 2021, no final de 2019, foi que eu resolvi, como a gente resolveu abrir a clínica e começar a trabalhar, né? Já era uma matéria que eu já estava aplicando, já estava estudando muito, mas ainda não tinha experiência, então foi quando a gente resolveu começar a trabalhar com isso, né? Com a aplicação da cannabis para os pacientes. Então, eu já tenho 1 ano e meio, quase 2 anos já de aplicação, né, de prescrição de canabinoides, certo? Eu sou especialista em cannabis medicinal pela USP de São Paulo e também sou membro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis, sobre cannabis. Atualmente, nós estamos aqui em Ribeirão Preto, eu estou em Ribeirão Preto, onde eu sou diretor técnico, né, da clínica CB Doctors. É uma clínica que a gente aqui tem tanto o tratamento, né? A gente faz o tratamento e acompanhamento dos pacientes, quando a gente faz essa coleta desses dados em relação às consultas, os retornos, para pesquisas, para utilização, a gente tem parceria com algumas faculdades, então a gente aqui na clínica CB Doctor, a gente faz tanto o tratamento e acompanhamento dos nossos pacientes, a parte toda do documentação também, a parte legal, a gente ajuda com isso, a logística, né, cada qual com a sua necessidade de acesso à medicação, seja plantio, seja importação, seja associação, então a gente sempre está aqui para, na verdade, facilitar o acesso aos pacientes, primeiro a informação aos pacientes sobre a cannabis, depois o acesso, e também a gente tem essa questão da pesquisa, então a gente tenta, de certa forma, abranger todas as áreas que envolvem desde a necessidade do paciente saber que tem a necessidade de uma medicação, até o acesso, até o acompanhamento e uma evolução do caso no final das contas, certo? E hoje a gente tem, né, aqui no slide deu 500, mas hoje a gente já tem mais de 600, a gente já chegou a 600 pacientes com documentação, tudo certinho, para poder fazer o uso da medicação. Então, aí eu me apresentando, eu sou o Dr. Pedro Melo Filho, vamos começar agora realmente. Tá? Sobre o conteúdo que a gente vai falar aqui na nossa palestra de hoje, então, o uso terapêutico da cannabis para tratar a dor crônica. Então, tanto explicar, eu gosto de explicar, então, sempre o porquê que o paciente sofre, né? Isso desde em palestra até em consulta, desde explicar o porquê que o paciente sofre com determinada patologia, por que ele tem tal acometimento, e aí depois, então, ele conseguir entender aonde que a cannabis vai resolver, aonde que a cannabis vai gerar esse efeito benéfico para ele no tratamento. Então, é exatamente isso. Eu gosto de, você tem que, enfim, eu sou a favor de que todas as pessoas saibam, né? Na verdade, hoje, com o conhecimento, a informação, todo mundo consegue saber, né, o que está consumindo, o que está ingerindo, o que está utilizando, desde informação até medicação, até arte, até conhecimento, tudo. Então, as pessoas têm que entender, para mim, né, os pacientes têm que entender o porquê que a medicação vai fazer efeito no caso deles, para eles entenderem, até para gerar uma certa... para o paciente se adaptar ao tratamento, saber o porquê que está acontecendo. Né? Acho que isso é um dos princípios básicos que envolve uma transparência entre o médico e o paciente, justamente esse entendimento bem do que é que ele está consumindo, o que é que está utilizando em relação a um tratamento. Então, explicando a fisiologia da dor, falar um pouquinho sobre nocicepção, o comportamento da dor, psicossomatismo, como que a cannabis molda essa questão dolorosa, né, álgica, anti-inflamatória do paciente. E aí eu vou exemplificar com 2 patologias que têm um acometimento muito grande hoje no nosso país e no mundo, a enxaqueca e a fibromialgia. Depois, por último, as referências bibliográficas, depois quem acabou na aula, quem quiser me procurar para ter acesso aos conteúdos e ter acesso tanto à aula quanto às referências que eu utilizei para fazer a aula, eu sou de completo e fácil acesso, a gente vai se comunicando, a gente vai conversando com quem precisar desse conteúdo. Certinho? Vamos lá, então, agora começando realmente a aula, o uso terapêutico da cannabis para tratamento de patologias com dor crônica, certo? Então, começar exemplificando da dor, né? O termo dor, ele vem do origem, né? Ela vem do latim dolor, que significa o sofrimento, né? Isso quando a gente fala, né? Quando a gente vê em rituais, quando estuda e lê sobre civilizações antigas, populações antigas, eles tinham uma compreensão de que o paciente sentia uma dor, não uma dor de um trauma, alguma lesão, mas uma dor crônica, o paciente que sofria com uma dor crônica, ele estava sendo penalizado por forças sobrenaturais a respeito de algum pecado, alguma coisa que cometeu, algum erro. Então, seria, na verdade, nesse entendimento mais místico, né, que nas populações antigas, que isso era um castigo. Então, o paciente que sentia muita dor, o paciente que estava sofrendo com dores crônicas, ele, na verdade, estava sendo castigado por forças sobrenaturais, certo? E agora, falando um pouquinho mais do termo mais científico, falando um pouquinho mais sobre a dor, realmente,
a ONU hoje, ela coloca nas leis dos direitos humanos, né, do direito à saúde, como que cada país tem a obrigação de prover para as pessoas, para os pacientes, medicações e tratamentos para dor, para pacientes que sofrem com dores crônicas. Então, é um direito básico à saúde que a gente tenha, né, o tratamento que o governo, o SUS, a população tenha direito a esse tipo de tratamento álgico, né, desse tipo de sofrimento, a pacientes com dores crônicas. E aí, falando um pouquinho sobre a dor, realmente é uma experiência sensitiva e emocional. É desagradável, sendo sinal característico e necessários mecanismos normais de proteção do organismo contra danos teciduais. Ou seja, o seu corpo, na verdade, é uma forma de defesa, é desagradável, claro, mas é necessário para o nosso corpo justamente para que a gente consiga reagir contra estímulos, seja estímulos agudos, um reflexo, um choque, alguma coisa assim, quanto o perigo à nossa volta. Então, a gente sofrer de dor é uma maneira que o nosso corpo entende que tem algo querendo a gerar alguma lesão, gerar algum dano maior para o nosso corpo. Então, de certa forma, a dor, por mais que seja desagradável, é um mecanismo de defesa muito necessário para que a gente esteja preparado para o que possa acontecer à nossa volta ou estímulos que podem trazer danos para nós. Né? Tem a questão, eu vou explicar daqui a pouco um desses problemas sobre isso, que é a questão da gente não conseguir mensurar a dor, né? Quando a gente fala de dor, tem essa questão de não é a dor para um paciente pode ser diferente da dor para outro paciente. Então a gente não consegue, é muito difícil a gente comparar um caso ao outro. A gente fala, esse paciente com a mesma patologia, um mesmo acometimento, um trauma, está sentindo pouca dor, e outro paciente com uma lesão menor está sentindo uma dor imensa, né? A gente perde um pouquinho desse quantitativo quando a gente fala de dor. Então, isso, de certa forma, torna a prática, tanto a prática clínica, né, o tratamento com os pacientes, quanto produção de dados, produção de pesquisa, de comparação, de melhoria, de piora, eu entre os pacientes, a gente perde um pouquinho, a gente tem um pouquinho dessa dificuldade quando a gente fala de não conseguir mensurar a dor, tá? Certo? E é uma enfermidade que acaba, na verdade, tendo quase todas as patologias, né? Quando a gente fala de doença, quando a gente fala de alguma patologia que seja, normalmente essa patologia vem com o sintoma da dor. Então, é algo que é muito característico de sofrimento, realmente, de gerar uma lesão a um paciente. Hoje, né, a Sociedade Brasileira, hoje não, né? Um estudo que eu li de 2017, há 4, 5 anos atrás, diz que 37% dos pacientes, isso é um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Estudos para Dor, diz que 37% da população do país sofre com alguma dor diariamente. Ou seja, realmente há um acometimento muito grande e é uma parcela muito grande da nossa população que vem sofrendo por essas questões de dores crônicas e todos os déficits que envolvem o paciente que sente uma dor crônica, como eu vou te explicar. Então, é uma realidade e hoje muita gente acaba sofrendo realmente por esse tipo de lesão, por esse tipo de acometimento. Certo? Falando um pouquinho sobre a fisiologia da dor, então, né? A dor, né, a dor é uma linguagem, e essa dor é uma linguagem, justamente são células. Por que é uma linguagem? Porque é uma comunicação, é uma informação. Desde um trauma, desde uma lesão, algum agente nocivo, algum agente que está fazendo mal para a gente, até a passagem por todo esse corpo, até ele ser entendido pelo nosso cérebro, que é um agente que está gerando uma lesão, que está fazendo mal para ele. Então, é uma linguagem, realmente, né, um mecanismo, né, específico, que vem através de células nervosas que são especializadas em transmitir esse impulso doloroso. Esses neurônios, né, essas células nervosas que são específicas para isso, eles são chamados de nociceptores. Por que nociceptor? Porque noce, né, de nocivo, né, o agente danoso, né, o agente nocivo para a gente é um agente que vem a gerar dano. Então, quando a gente fala de um nociceptor, é justamente que esses receptores foram chamados, que são os receptores responsáveis por essa comunicação do impulso doloroso, tá? Dessa linguagem. Então, desde o trauma até o nosso sistema nervoso central, é assim que funciona. Então, esse mecanismo todo é o que a gente chama de nocicepção. Então, a nocicepção é todo essa comunicação, todo esse trajeto entre uma lesão e a gente entender que aquilo ali está acontecendo, entre um trauma, a gente entender que aquilo ali está acontecendo. Para vocês saberem, todo esse mecanismo, todo esse eixo, né, tudo isso que acontece, pode ser moldado, ou seja, pode ser intensificado ou pode ser diminuído por vários fatores diferentes. Medicação, estresse psicológico, novos traumas. Então, vários fatores externos ou até internos no nosso corpo podem vir a modular esse estímulo doloroso da forma como ela acontece. Tá? Então, essa figura aqui que eu deixei para vocês é para deixar explicado um pouquinho sobre esse sistema, como é que funciona. Então, desde o trauma, né? Então, a gente vê os nossos receptores ali na lupinha, né? No zoom que tem ali, os receptores mais distais, ou seja, os que estão mais perto da pele, ele tem essas terminações livres,
certo? Se ele tem terminação livre, ela não se comunica com outro neurônio, ela está apontada para a pele, ou seja, qualquer tipo de estímulo que a gente venha a ter, um trauma, uma lesão, nesse caso, como o paciente está batendo com um martelo no dedo, então é o estímulo que vai ser recebido por esses neurônios, né, esses nossos receptores de terminação livre, e eles vão se comunicar, e como eu estou mostrando aqui, pelos nervos periféricos que vêm da mão até a medula espinhal, e da medula espinhal sobe até o cérebro, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, mas aqui é para vocês entenderem que esse trajeto todo é que é a nocicepção, que é essa comunicação desde os nossos receptores periféricos até o nosso sistema nervoso central, gerando o estímulo da dor, como eu falei, essa linguagem toda que envolve a dor, certo? Sobre os nossos receptores, então, como eu expliquei que o nosso receptor vem de nocivo, né, de um agente nocivo, eles são neurológicos especializados, ativados por um estímulo doloroso, e eles têm a função de detectar um estímulo e transmitir o impulso elétrico através dos agentes nocivos. Para vocês entenderem que essa primeira comunicação, como eu estou mostrando aqui, né, esse neurônio, esse nosso receptor de terminação livre, é a primeira transferência, na verdade é a primeira, lógico, não vai ter outra depois, transferência entre um estímulo mecânico, físico, para estímulo neuroelétrico. A partir daí, qualquer tipo de contato que a gente tenha do meio externo para o nosso corpo vai ser transformado em agente elétrico. Então, nesse primeiro nosso setor aí de terminação livre, é onde a gente tem, então, essa primeira transição entre estímulo físico, né, mecânico, para estímulo neuroelétrico. Tá? Lembrando que esses tipos de estímulo não precisam necessariamente ser mecânico, um martelo, um trauma, uma pancada. Pode ser um choque, pode ser temperatura, tipo pegando fogo ou gelo. Então, qualquer tipo de reação que venha a gerar mudanças, né, no nosso sistema nervoso, nesses receptores, vão ser comunicados até o resto do nosso corpo, certo? Então, para explicar aí um pouquinho sobre as etapas diferentes que a gente tem da nossa recepção, a gente tem primeiro a transdução, que é quando a gente recebe esse estímulo, né, esse estímulo nocivo, esse estímulo, essa lesão. Então, nessa transdução é quando inicia, como eu expliquei, o potencial de ação, e é quando a gente começa, tem essa transição do estímulo físico para elétrico. Então, a gente gera primeiro o primeiro movimento, primeiro a parte elétrica, né, é onde a gente tem o primeiro neurônio ativado até que tem o resto da comunicação. Então, a transdução é essa primeira comunicação. Depois, por esses neurônios aferentes primários ou sensitivos, que são justamente os que são responsáveis por levar essa comunicação dolorosa, eles chegam até a nossa medula espinhal, e é quando a gente tem, então, na verdade, esse período de transmissão, certo? Você já recebeu o impulso e está levando ele até a sua medula espinhal, que é onde vai subir para o nosso sistema nervoso central. Essa parte do subir até o sistema nervoso central, essa ascensão, é justamente a parte da modulação. Ou seja, chegou no sistema nervoso central, certo? Chegou na medula, tem que subir até o cérebro. Por que essa parte é importante? Porque qualquer estímulo, qualquer coisa que a gente tenha, qualquer agente externo, qualquer ambiente, qualquer fator que a gente tenha para modular uma dor, aonde que vai agir é justamente nessa fase de modulação, certo? Ou seja, medicações analgésicas, medicações anti-inflamatórias, os canabinoides, estresse, a parte psicológica. Então, qualquer estímulo que a gente vai ter no nosso corpo, a ponto de modificar essa mensagem, essa comunicação da dor, seja para intensificar ou seja para diminuir esse estímulo, acontece nessa fase da modulação no trato espinotalâmico. E aí, depois que chegou na percepção, realmente chegou no córtex, chegou no sistema nervoso central, chegou no nosso cérebro, dali para frente, realmente já é recebida essa informação da dor, e dali para frente ela não vai ser moldada mais. O corpo já entendeu que isso aconteceu, então a gente já tem essa modulação aqui. E a percepção, certo? Que então é onde o impulso é recebido, é uma concepção da sensação dolorosa e é onde a gente capta essa informação. Desculpem aí o lagzinho. Certo? Então essas aí são as 4 fases que envolvem a nocicepção, desde o trauma, desde a lesão, até a percepção pelo nosso sistema nervoso central. Certo? Esse aqui é o mecanismo da dor. Tá? Para vocês entenderem, então, para quem... Não sei se tem alguém chegando no meio do caminho, então explicando justamente o porquê que a gente sofre da dor, para depois vocês entenderem o porquê que a cannabis vai ter uma eficácia nesse tipo de tratamento. Então, os tipos diferentes da dor, tá? Sempre lembrando que a dor, como eu expliquei, ela é não mensurável. A gente não consegue comparar o tipo de dor de um paciente para outro, porque envolve tanto uma questão multifatorial, quanto a gente não conseguir quantificar isso. Certo? Então, entre os tipos diferentes de dor, a gente tem uma dor aguda, que ela é mais ligada a um trauma, uma função de alerta, alguma coisa rápida que aconteceu. Então, o paciente se cortou, se machucou, então tem uma lesão muito rápida. Normalmente acaba sumindo depois que acaba a patologia. Então, por exemplo, o paciente torceu o pé e 5 dias, 7 dias depois já começou a melhorar. Então, normalmente essa dor já some quando é uma lesão mais leve, normalmente tem um caráter mais rápido. Se ela chega a persistir por muito mais tempo, certo? Por exemplo, mais de 3 meses, a gente já começa a colocar um caráter
de cronicidade, ou seja, a gente já começa a ter uma dor crônica. Então, essa dor crônica, ela para a gente, ela significa o maior dano de tecido, maior lesão tecidual, ou seja, é um processo patológico que não só foi só um trauma leve e já se curou rápido, pode gerar um dano maior para o tecido, então é um processo patológico que é mais demorado, certo? E que prolonga esses sintomas álgicos, né, que são as dores e os sintomas dolorosos. Então, nessa fase aqui, certo, é quando a gente pode ter a intensificação de alguns sintomas, como, por exemplo, a parte psicossomática, a enxaqueca, a fibromialgia, o paciente que essa parte psicológica acaba atrapalhando também a parte física. Esse paciente com a dor crônica é onde a gente tem, como eu expliquei, esse componente multifatorial que vai envolver essas dores, certo? E no nosso caso, né, o que para a gente é até mais importante do que a gente está usando aqui é a parte neuropática, né? A dor neuropática, que é um potencial de ação doloroso, ou seja, continua essa comunicação dolorosa que eu estava explicando, continua acontecendo, mesmo sem ter um potencial de ação, sem ter uma lesão nova, sem ter um trauma novo. Então, o paciente, mesmo depois de um período que seria normal para a evolução e para a melhoria dessa patologia, o paciente vai continuar tendo alguns dos sintomas. Então, essa dor neuropática é quando caracteriza esse quadro muito arrastado, esse quadro muito comprido que envolve essa dor crônica do paciente. Normalmente, tá, a gente está falando de um dano permanente, uma amputação de membro, uma hérnia de disco, uma lesão física permanente, realmente que não tem uma tendência a melhorar, não tem um prognóstico de melhora, certo? Sobre os sintomas que a gente envolve quando a gente fala de uma dor neuropática, o paciente com uma dor crônica, a gente tem o primeiro deles, a hiperalgesia. A hiperalgesia é justamente quando a gente tem uma exacerbação, né, uma intensificação dessa sensibilidade dolorosa, ou seja, o paciente está por tanto tempo sendo estimulado por causa daquela dor, numa frequência tão alta, numa intensidade tão alta por tanto tempo, que aquele limiar de captação da dor diminui. Ou seja, uma dor vai ficando, não precisa ser necessariamente um estímulo mais tão forte para continuar cutucando e continuar incomodando o paciente. Então, ele tem intensificação de uma sensibilidade dolorosa que era para ser mais leve. Isso é causado justamente pelo estímulo frequente e repetitivo, que vai deixando, então, os neurônios, vai deixando esses nossos receptores mais sensíveis, então acaba tendo uma hiperalgesia, um aumento desse quadro doloroso. Certo? Tiagão, tem um pessoal aí, eu estou vendo aqui, querido, que está levantando a mão. Não sei se você quer segurar, deixar ir me interrompendo para fazer as perguntas, você fica à vontade, tá? É que eu não consigo ver o que respondem, mas se você alguma hora quiser me interromper para fazer pergunta, fica à vontade, tá? Não sei como é que você quer fazer, eu posso... Exatamente. Doutor, A Luana na quer fazer uma pergunta. Perfeito. Vai lá, Luana. Estou te ouvindo, querida. Dá para me escutar? Claro, boa noite. Eu tenho 4... boa noite. Eu faço uso de cannabis, eu faço uso de THC e faço uso do CBD, do óleo. Perfeito, e faço uso fumado também, vaporizado. Perfeito. Porque eu tenho 3 hérnias de disco na lombar, tenho um bico de papagaio na dorsal e tenho uma parte degenerativa na dorsal e tenho um bico de papagaio na cervical. E assim, a minha dor, ela não some. Nesse caso, qual seria? Crônica ou a última? Porque assim, eu melhoro, aí volta, melhoro, volta. E ela é constante. Perfeito. Quando a gente fala de dor, como é que é seu nome mesmo, querida? Desculpa, eu não vi aqui. É Luana? Luana. Perfeito. Luana, Isso. quando a gente fala no caso, né, de uma hérnia de disco, por exemplo, a gente sabe que uma hérnia de disco é uma lesão física. Tá? Uma hérnia de disco, então você teve realmente uma lesão física, e aí pode ser vários fatores que podem vir a acontecer se você tem uma lesão física. A gente sabe que a cura, o tratamento final para uma lesão física, como por exemplo uma amputação, como por exemplo uma hérnia de disco, é correção física, que no caso seria, por exemplo, uma correção cirúrgica. Isso seria, nós estamos falando de uma correção realmente definitiva do seu tratamento. Só que como envolve vários riscos, envolve do paciente ter condição ou não da cirurgia, quando a gente fala, né, isso que eu vou explicar daqui a pouquinho na frente, que quando a gente fala do tratamento com a cannabis, o que a gente está gerando é um suporte sintomatológico. A gente está gerando uma melhoria dos sintomas do paciente para que essas dores não venham a te acomodar, te incomodar, te gerar essa lesão frequente, né, a ponto de atrapalhar a sua qualidade de vida no geral, como eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão até do psicossomatismo. Mas a ideia é sempre pensar que tem que envolver a medicação, tem que ter outras melhorias de hábitos de vida, por exemplo, dieta, atividade física, e tem que pensar, sim, que em alguns casos, como você falou, hérnia de disco, é uma lesão neurológica, certo? Ela entra, respondendo a sua pergunta, tanto em dores crônicas, porque já é um quadro mais arrastado, não é um quadro tão agudo,
mas é neuropático, porque ali, com a hernia de disco há muito tempo, você gera uma lesão realmente no nervo, por compressão dele, que só vai melhorar descomprimindo fisicamente. Aí também não tem a medicação, também não vai fazer a solução total do problema, né? A cura da patologia, no caso, é mais um suporte sintomatológico. Eu tenho há quase 2 anos, né, que eu fui diagnosticada, foi em outubro de 2019. Daí eu cheguei a usar 80 miligramas de oxicodona por dia, junto com outros remédios. E o que o que fez eu largar a oxicodona foi a cannabis. Perfeitamente. E eu sou grata demais pela cannabis na minha vida, porque foi depois dela que eu voltei a andar, que eu passei 2 meses sem andar, e foi depois da cannabis. Então, assim, foi o que me levou a estudar a cannabis, a querer ajudar o próximo. E eu e Ricardo Guerra, inclusive Ricardo está aqui, a gente montou uma ONG para ajudar o próximo também. Legal porque demais. É difícil. Muita dor mesmo. E parabéns, tá, doutor? Muito obrigada. Obrigado, querida. Qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição. Obrigado pela interação. Fique aí com a gente. Se tiver mais dúvidas, estamos à disposição aqui. Eu que agradeço. Valeuzão. Obrigado, Luana. Vamos em frente, doutor Pedro. Perfeito, querido. Aí fica à vontade, Tiagão. Se você quiser me interromper alguma hora para enviar para mandar alguma pergunta, eu estou à disposição aqui, irmãozão. A gente vai fazendo isso devagarzinho. Então, falamos sobre a hiperalgesia, tá? Essa exacerbação da sensibilidade dolorosa como um dos sintomas que envolvem essa dor neuropática, certo? A gente fala da alodínia, que aí eu vou deixar esse gancho para pegar e falar um pouco daqui a pouquinho. A alodínia é quando a gente tem esse estímulo doloroso, certo? Aonde, a princípio, inicialmente, não deveria ter um estímulo doloroso. Exemplo, uma enxaqueca, exemplo, uma fibromialgia, certo? Que, na verdade, você não tem um estímulo novo, você não tem uma lesão nova, mas, mesmo assim, você está tendo aquele limiar da dor, você está tendo aquela comunicação. Então, na verdade, essa alodínia é exatamente isso. Normalmente, ela é multifatorial, não envolve só uma lesão física, aquele componente, aquela parte do seu corpo, e envolve também essa questão psicológica, envolve traumas antigos, envolve uso de substâncias a longo prazo. Então, essa parte da alodínia é multifatorial, porque vários mecanismos, vários fatores podem vir a trazer uma dor onde, teoricamente, tá? Onde eu falo assim, fisicamente, palpavelmente, a gente não vai ter esse estímulo doloroso se iniciando. Então, isso é a alodínia, certo? A gente tem também a desestesia, tá? A desestesia, por exemplo, quando eu falei que a gente tem diferentes tipos de lesão que podem vir a causar esse acometimento do nervo, acometimento dessa lesão neurológica, né? Essa lesão nevrálgica, me desculpe. A gente tem tanto o nervo que é responsável pela parte motora, quanto a parte térmica, quanto a parte mecânica. Então, a gente tem diferentes tipos de nervo dentro de todos esses nervos que fazem essa comunicação da dor. Ou seja, você não precisa ter necessariamente um tipo de lesão em um específico, certo? Tem paciente que tem uma lesão, um exemplo disso simples, é quando você dorme, por exemplo, em cima do braço e você fica com o braço formigando. Então, você tem uma compressão tanto tempo pelo aquele nervo sensitivo que você fica com essa sensação de queimação. Então, essa sensação de formigamento, queimação, acontece, o nome desse tipo de acontecimento, desse sintoma, é desestesia. Exemplos dele também, por exemplo, tabagismo crônico, ou algum diabetes, ou alguma doença vascular, então acaba tendo uma lesão, né, vascular no membro, então você acaba perdendo um pouco da sensibilidade, então isso acontece justamente a desestesia, é a falta, né, às vezes uma modificação ou a falta desse estímulo doloroso. E por último, o que a gente tem que é tão importante quanto é a questão do prejuízo psicológico, que é o que eu vou falar daqui a pouco para vocês no ciclo. Essa questão do prejuízo psicológico é justamente o quê? O paciente que sente tanta dor há tanto tempo, que vem gerando essa lesão, que vem gerando esse incômodo, essa incapacidade do paciente, que é lógico, começa a ter um prejuízo psicológico, o paciente começa alguma hora a ter o acometimento psicológico acontecendo. Certo? Então, o prejuízo psicológico vem num ciclo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso para vocês, mas é algo que também está em grande, se não em todos os pacientes que sentem dor crônica, um quadro arrastado, acabam tendo um déficit nesse componente, é o que a gente acaba falando muito por aqui, tá? Então, falando sobre psicossomatismo, esse talvez seja o slide mais importante que a gente tem aqui quando a gente fala do comportamento da dor. Tá? O comportamento da dor é justamente esse ciclo, tudo que a gente está trazendo aqui, é aqui que a gente vai entrar em psicossomatismo. Então, é uma parte bem interessante para vocês entenderem tanto a fisiopatologia quanto depois o funcionamento em relação à medicação. Tá? Quando a gente fala de comportamento da dor, a gente tem iniciando ali por cima a dor. Então, o paciente
que tem, por exemplo, como a Luana que falou com a gente, tem uma hérnia de disco, certo? O paciente sofre daquelas dores, então ele acaba sofrendo muito daquela dor todo dia. Toda vez que vai levantar da cama dói, toda vez que vai fazer comida dói, toda vez que vai no banheiro dói. Então, você acaba sentindo tanta dor quando você se movimenta que você fica com medo de se movimentar. Você deixa de fazer outras atividades, você deixa de se mover por causa dessa dor que você sabe que vai sentir quando você se movimentar. Então, esse medo da dor é o que a gente chama de cinesiofobia. Tanta dor por tanto tempo que o paciente fica parado para evitar que ele venha sofrer essa dor. Então, consequentemente, o paciente que está com a cinesiofobia, ele começa a gerar uma maior inatividade, certo? O paciente, então, começa a ficar preguiçoso, o paciente, poxa, não começa a fazer as coisas, então ele não quer fazer uma atividade física porque ele está com dor, ele não quer fazer uma atividade sexual, porque ele está com dor. Então ele vai ler um livro, ele está com dor. Então ele começa a sentir tanta dor todos os dias, certo? Nessa rotina dele, nesse dia a dia dele, que ele começa a se tornar uma pessoa inativa, certo? Começa a gerar uma inatividade para ele. E automaticamente, é lógico, a gente chega na produtividade do paciente. O paciente vai ficar preguiçoso, o paciente que não vai fazer dor, não vai fazer atividade física. E quando eu falo produtividade, não envolve só a produtividade profissional. Envolve social, física, sexual, cognitiva, todos os âmbitos que a gente pode ter em relação a você se movimentar, a você fazer alguma coisa que seja qualquer tipo de atividade motora. Então, a gente começa a ter uma perda da produtividade dos pacientes por causa dessa questão da inatividade gerada por causa dessa dor excessiva, e aí o paciente começa a ficar preocupado, porque, poxa, amanhã tem um casamento da minha filha, será que eu vou conseguir ir para assistir? Amanhã é meu aniversário, mas, poxa, eu estou tomando um monte de remédio para dor, não vou conseguir nem jogar uma bola, pular na piscina, fazer uma atividade física. Então, o paciente começa a se ver, né, prejudicado, ele começa a se ver com necessidade de deixar de fazer algumas atividades que te geram prazer, ou necessidades de atividades que são, na verdade, obrigatórias para ele, justamente por causa dessa dor excessiva, por causa de todo esse estímulo da dor que acaba acontecendo. O que acontece, lógico, prejuízo psicológico. O paciente vai ficar ansioso, então o paciente vai ficar preocupado, poxa, eu não estou mais fazendo sexo com a minha esposa, poxa, eu não estou conseguindo brincar com meu filho, nossa, eu não estou fazendo mais atividade física. Então vai gerando esse componente psicológico, vai deixando o paciente mais ansioso, vai deixando o paciente com distúrbio do sono, então porque ele não consegue dormir direito. Primeiro, porque ele não gasta energia durante o dia dele, porque ele está parado o dia inteiro. E segundo, porque ele está ansioso, está preocupado, não sabe como é que as coisas vão acontecer. Então, acaba tendo esse distúrbio do sono, o paciente começa a dormir mal. Vocês estão entendendo? Então, que uma dor que era, eu estou com uma dorzinha, que a princípio parece leve, vai gerar um ciclo muito negativo no paciente. E aí a gente já está batendo lá em sono, então o paciente começa a perder a concentração, o paciente não dorme bem, não acorda bem, não produz de manhã, não produz à tarde, está com sono na reunião, está com sono no trabalho. O que acontece? Ele começa a ter uma dificuldade de concentração. É aí que a gente vê, nesse período que vocês estão vendo aqui, diminuição da concentração, para um início de depressão. O que acontece? A gente começa a ver, então, casamentos ou relações amorosas acabando, pacientes que são demitidos do trabalho, pacientes que, então, começam a engordar demais, então, começam a ter outras patologias associadas, pressão alta, diabetes, dislipidemia. Então, tudo isso acaba acontecendo, por quê? Porque esse quadro negativo está deixando o paciente tão down, tão rebaixado, que ele já não consegue mais produzir, ele não faz mais nada, então ele começa a ter, aí esse prejuízo realmente começa a ficar social, e quando a gente vê que o paciente começa a perder um pouco o controle em relação a esse quadro doloroso, esse quadro patológico. O paciente está com esse cometimento psicológico muito pesado, ansiedade, depressão, perdeu o emprego, o marido largou dela, e tudo isso é como vai acontecer. Então, essa parte psicológica agora, em vez de ser a consequência do ciclo todo, essa parte psicológica vai ser o gatilho para essas dores que ele está sentindo. Entendeu? Então, esse componente psicológico, ansiedade, depressão, tudo. Agora o cara, então foi mandado embora do emprego. A mulher me deixou, começou a ter esse problema. Então, essa parte psicológica vai ser, então, o gatilho para ele começar a sentir dor. E aí ele começa com mais dor, e aí ele já não quer mais se mexer, inatividade, produtividade. E aí, realmente, é quando a gente tem esse quadro desse componente da dor extremamente afetado do paciente. É aí que a gente entra. Isso aqui é o que eu expliquei para vocês, é o mais importante disso tudo. Porque a dor crônica, o paciente que sofre com a dor crônica está exemplificado exatamente nesse ciclo aqui. Tá? Então o que é o psicossomatismo, doutor Pedro? O psicossomatismo, então, é justamente isso, para vocês entenderem, é quando a gente tem, e é lógico, não tem como a gente não ter isso atrelado, né, a parte psicológica com a parte física. Certo? É o paciente que sente muita dor, então ele tem essa parte psicológica cometida, ele não consegue fazer nada, não tem uma atividade prazerosa, não faz mais nada, ao passo que
brigou com a mulher, tem uma reunião, pandemia. Poxa, a pandemia agora é algo que está vindo atrapalhar muito essa questão psicológica de todo mundo. Então, pandemia, estresse, tudo isso acontecendo. Política, que está deixando todo mundo hoje doido. Então, essa parte psicológica vai ser como gatilho para ele aumentar as dores. Então, o psicossomatismo é justamente isso. Quando a gente tem físico e psicológico atrelado, e não tem como a gente não atrelar, de certa forma, gerando, então, todo um agravamento de uma doença que antes era uma dor, uma dorzinha que estava incomodando a gente. Agora você vê como a gente tem um quadro patológico extremamente grave e que acomete realmente muitas das pessoas, certo? Então, para contextualizar um pouquinho, né, agora para a gente começar, então, vamos trazer um pouco para cannabis, vamos deixar, então, agora explicar um pouquinho como é que a gente aplica isso na nossa medicina hoje, no congresso aqui, na itinerância, colocar no contexto da gente. Crise dos opioides, né? Essa crise dos opioides é um contexto, na verdade, que começou a acontecer desde no comecinho dos anos 2000, final dos anos 99, e perdura até os dias atuais, que é justamente o uso demasiado de medicações que são extremamente viciantes nos Estados Unidos. É que aqui esse gráfico vem dos Estados Unidos, mas essa crise do opioide é algo que acomete até no nosso país. Inclusive, a Luana, que falou com a gente agora há pouco, citou um dos medicamentos, né, o Vicodin, que é uma das medicações que estão entre a classe das medicações que estão presentes hoje, né, que são responsáveis por essa crise que a gente está vivendo hoje. Então, você vê, a gente está exemplificando aqui de uma medicação que seja utilizada lá nos Estados Unidos, e tem gente aqui que está utilizando realmente, é algo que a gente pode espelhar para a nossa realidade aqui no país. Então, o uso demasiado de analgésicos fortes, como o oxicodin, como a morfina, como o tramal, essas medicações têm a utilidade médica, certo? Mas a partir da hora que começa a perder o controle, porque essas medicações, elas são derivadas de opioides, são medicações que geram um vício muito intenso aos pacientes que utilizam. Tem medicações desses tratamentos analgésicos que tem um potencial de vício de 50% na primeira dose. Para quem não sabe o que é isso, o paciente tem chance já de vício numa medicação na primeira vez que tomar o remédio. Entendeu? Ou seja, a cada 2 pessoas que está tomando aquela medicação a primeira vez, uma delas vai ficar viciada no remédio. Ou seja, a gente tem uma medicação com potencial de vício alto desse jeito, como o Donald Trump falou, o ex-presidente Donald Trump falou em 2017, que é uma emergência de saúde pública. Você começa a ter, então, médicos prescrevendo demasiadamente esse tipo de medicação, e quando a gente tem, por exemplo, a utilização muito grande dos pacientes, primeiro, porque está resolvendo, não é porque, não estou falando que são medicações que não resolvem o caso, resolvem, mas vem com todos os efeitos adversos, toxicidade, potencial de vício junto, mas resolve o caso. Então, pacientes com dores crônicas, até que se tenha entendido que envolve também essa questão psicológica, como eu falei do psicossomatismo, e achava que era estritamente um quadro doloroso, pacientes estavam afundando na utilização dessas medicações. Entendeu? Então, isso que é o complexo. E aí, o que veio para atrapalhar e para, de certa forma, piorar isso tudo? Vocês veem que aqui em 2013, 2014, a gente começa a ter um aumento muito grande desses números de mortes de pacientes nos Estados Unidos por causa de opioide. Aí, por que a gente agora aqui, né, nesse quadro, não está colocando o número de pacientes? Porque aqui, nesse período de 2013, foi quando começaram a descobrir, devido aos efeitos tão intensos dessas medicações, que geravam delírios, alucinações, inquietude, hiperatividade, insônia. Então, o que aconteceu? Começou a ter um abuso dessas drogas para uso recreacional. E aqui nós estamos falando realmente de uso recreacional, do paciente que pegava uma morfina, um tramal e tomava para misturar com álcool para ir para uma festa. Ou porque, de certa forma, conseguir essa receita ou esse remédio na farmácia era mais fácil e mais barato do que conseguir alguma droga recreativa que eles estavam usando na época, como cocaína, etc. Então, a gente tem aí o quê? Além do uso medicinal indiscriminado, por causa do vício, por causa de falta de conhecimento até dessas medicações, a gente também aqui vai ter que lidar com o uso recreacional. As pessoas que usavam por diversão. Ou seja, no começo dos anos 2000, que a gente tinha de até 10 mil mortes por causa dos opioides, hoje, em 20 anos depois, a gente tem quase 50 mil mortes por causa de opioides. Tá? Então, hoje, realmente, essa crise dos opioides é uma realidade, tanto norte-americana quanto de outros países. Ah, doutor Pedro, mas por que você está falando dos Estados Unidos e de opioide? Porque aí, então, foi quando começou. Primeiro lá, e a gente sabe que a cannabis de uso medicinal nos Estados Unidos, Canadá, tem uma década a mais
do que a utilização a nossa aqui, que ainda tá de início, né? Ainda está engatinhando um pouco no mercado, mas lá nos Estados Unidos e no Canadá, então, nessa época, começaram-se, então, a ter que procurar uma alternativa para esse tanto de vício, para esse tanto de morte, para esse tanto de medicação que estava sendo utilizado de opioide lá nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Então, a cannabis começou a se aparecer como uma alternativa mais eficaz e mais interessante e mais natural e menos danosa para os pacientes. E como política pública, era mais fácil de você cultivar, era mais fácil de extrair, de comercializar e ia ter uma aceitação maior do que ficar empurrando esse monte de medicação nos pacientes. Então, através da crise dos opioides, através dessa necessidade de um novo tratamento, de uma nova alternativa, o que antes, e é isso que agora a gente está começando, pelo menos eu estou começando a ver isso aqui no Brasil, é o que antes no começo era uma alternativa do tipo, já tomei um monte de remédio, não melhorei, agora eu vou começar o tratamento com a cannabis. Começou-se então a ter uma visão do tipo, por que não começar a tratar com a cannabis, ao invés de eu começar a tomar esse remédio? Então, isso que a gente começou a ver lá, que agora a gente está batendo aqui, que é justamente isso. O que antes era uma alternativa, agora está chegando a ser a primeira opção. Lá nos Estados Unidos, com certeza. Né? Muitos pacientes, antes de começar a pensar em tomar algum remédio para dor ou outros remédios psicotrópicos, pensam na cannabis. Aqui, com a gente começando, né, congressos, cursos, utilização, experiência, a gente está começando a quebrar um pouco essa visão. A gente está começando a utilizar a cannabis para os pacientes com uma forma mais de primeira escolha. Né? Vamos começar tentando. Se não der certo, a gente pode associar do que aquele paciente que já vem tomando um monte de medicação e procura a cannabis como uma alternativa. Mesmo sabendo que foi assim que se iniciou o uso e uma aceitação maior por parte do governo dos Estados Unidos. Certo? O que a cannabis tem a ver com tudo isso? Então, a gente sabe sobre a questão do sistema endocannabinoide, certo? O sistema endocannabinoide, acredito, né? Alguns palestrantes já falaram sobre ele, é sempre bom sempre a gente dar uma pincelada, sem ser muito repetitivo, mas os sistemas endocannabinoides são justamente, a gente tem receptores em diferentes partes, em diferentes órgãos, células, tecidos do nosso corpo, que são justamente esses receptores, eles são ativáveis pelos canabinoides. Ou seja, tanto os canabinoides que o nosso corpo já produz, 2-AG, anandamina, nosso corpo já tem uma produção de endocannabinoides que alimentam esse sistema, promovendo um bom funcionamento do nosso corpo através desse sistema endocannabinoide. A gente tem também, então, os fitocannabinoides, que é quando a gente, então, ingere, né, o fitocannabinoide extraído da planta, para a gente poder ter, então, esse equilíbrio, a gente conseguir ter esse mecanismo de compensação que envolve o nosso sistema endocannabinoide e o bom funcionamento dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, do nosso corpo em geral. Né, a gente temos receptores diferentes, né, que são receptores CB1, receptores de CB2, tem potenciais de ação diferentes, de acordo com o órgão, de acordo com o tipo de ativação, THC ou CBD. Então, esse mecanismo de ativação de receptores é onde a gente tem esse controle das doenças. E hoje a gente sabe que muitas patologias, né, depressão, ansiedade, autismo, enxaqueca, Alzheimer, elas vêm a acontecer justamente por um desequilíbrio nesse sistema endocannabinoide do nosso corpo que vem a trazer esse tipo de patologia, que vem a trazer essa disfunção. Tá? Modulação da dor. Tá? Eu falei sobre primeiro aquela questão do ciclo da dor ser muito importante aquele slide. Esse slide também traz algo muito importante para a gente, que é a questão dessa modulação da dor. Tá? Quando a gente fala de modulação da dor, a gente tem, então, vamos falar sobre receptores CB1. Esse neurônio verde que a gente está mostrando aqui é aqueles nossos receptores que eu falei para vocês. Então, eles têm os neurônios, certo? Que são responsáveis por comunicar a dor. Então, essas bolinhas verdes escuras que a gente tem nos receptores aqui, certo? Não sei se está dando para ver o mouse, mas essas bolinhas escuras que tem na célula do neurônio, elas são os receptores. Então, se você tem uma medicação, que no caso é a cannabis, os canabinoides, eles têm uma alta afinidade por esses receptores, ou seja, eles se ligam muito bem a esses receptores, então você está, na verdade, saturando esses receptores, você está preenchendo esses receptores. Então, se você tem ele ocupado ali, o mecanismo da dor, o impulso elétrico da dor, que é o que eu falei lá no começo, ele não tem por onde passar. Ele não tem por onde se ligar a esses receptores. E aqui que é onde a mágica acontece. Tá? É que eu costumo brincar com meus pacientes, usar essa comparação. É a mesma coisa que um trilho de trem. Se você tem um trilho de trem que você só pode passar um trem e já está um trem passando lá, você não tem como passar outro trilho. Ou seja, então você acaba acontecendo que você está saturando aquele mecanismo de informação com os canabinoides, que por mais que você tenha um estímulo da dor, ou no caso da paciente que falou aqui com a gente, uma hérnia de disco, ou algum membro amputado, não é que você está resolvendo aquela lesão.
o que você está fazendo é impedindo que aquele estímulo doloroso, seja em intensidade ou seja em frequência, o paciente que fica com muita dor, ou o paciente que não vem uma dor tão repetitiva, mas tão muito intensa, esse mecanismo deixe de ser propagado. Então, a gente consegue aí ter efeitos analgésicos, a gente consegue realmente tirar a dor do paciente quando a gente fala da utilização da cannabis. Tá? Então, receptores CB1, os nossos receptores, está entupindo, está saturando esses receptores com os canabinoides, não tem por onde esse mecanismo da dor passar, efeitos analgésicos. Célula imunológica, né? Por exemplo, pacientes com patologias como, por exemplo, artrite reumatoide, bronquite, a gente vai falar daqui a pouco a fibromialgia, são doenças reumatológicas, tá? Para explicar aí, colocando entre aspas, o nosso corpo se voltando contra ele mesmo. Então, como se entendesse, por exemplo, uma articulação ou uma inflamação, ou até uma lesão, um trauma, seja algo que seja danoso, então começa a combater, e por isso que você tem um exemplo na artrite, aquela mão em garra, ou por isso que você tem algumas lesões. Então, essa cascata de inflamação acontece justamente por essa célula imunológica. Então, essa cascata de inflamação tem receptores CB2. Assim como os neurônios têm CB1, as células imunes têm receptores CB2, ou seja, os canabinoides se ligam a essas células, impedindo essa cascata de inflamação, então impedindo essas dores, essa maior excitação que a gente tem dos neurônios, dos nervos, aumentando a dor. Então, quando a gente fala de utilização da cannabis, a gente encontra com receptores CB1 e CB2, como eu expliquei aqui, a gente encontra nessa mesma medicação receptores para neurônios e para células imunes. Assim, a gente tem efeitos analgésicos, assim a gente tem efeitos anti-inflamatórios, e o paciente que sofre de uma dor tanto aguda, o paciente caiu, bateu, machucou, caiu da escada, torceu o pé, quanto o paciente que sofre de dor crônica, a gente tem uma melhoria do seu quadro sintomatológico álgico, tá? Esquece um pouco essa parte psicológica, mas falando aqui, essa parte álgica específica, o mecanismo da dor, então, célula imune, neurônio da dor, a gente consegue com os canabinoides melhoria dos sintomas, efeitos analgésicos, efeitos anti-inflamatórios. Certinho? Sempre lembrando, doutor Pedro, mas e aí, qual medicação então você vai utilizar? Qual é o tipo da substância? Né? Escolas, ideologias e pessoas e trabalhos diferentes. Para mim, né, eu acho que acredito que a maioria das pessoas aqui seja a favor, efeito comitiva, efeito entourage, ponto, é onde a mágica acontece. Doutor, mas você vai usar então vai usar full espectro medicação com todos os canabinoides para todo mundo? Não. Pacientes com casos muito específicos que eu não posso usar um CBD, não posso usar um THC, ou dosar com muito cuidado, ok. Se não, principalmente quando a gente fala de pacientes com dores crônicas, intensificação da dor, efeitos analgésicos, efeitos anti-inflamatórios, a gente tem que pensar em maximizar, otimizar toda a planta, todos os canabinoides que ela tem a oferecer, para que a gente tenha uma resolução do caso do paciente. Então, efeito comitivo, efeito entourage, acredito que, né, eu sempre falo para meus pacientes, para as pessoas, você não pode ler em nenhum lugar, ninguém pode explicar sobre CBD e THC se não falar de efeito entourage ou efeito comitivo. Né? As substâncias que têm seus efeitos potenciais isolados, terapêuticos, são intensificados quando utilizadas como terapia combinada. Canabinoides, flavonoides, terpenos, tudo que a planta tem a oferecer para a gente em relação a cannabis, para a gente tratar o paciente com melhor do que aquela natureza, melhor do que aquela medicina tem para oferecer. Tá? Então, para a utilização de pacientes com dores crônicas, como eu falei, a menos que tenha exceções a regras para CBD e THC, medicações full espectro, o espectro inteiro da planta, tudo aí junto para a gente conseguir o máximo do tratamento. Entre alguns, né, dos canabinoides que são muito úteis, né, para esse tipo de tratamento, eu gosto sempre de exemplificar o CBG como um efeito analgésico e o CBN como efeito anti-inflamatório, e os terpenos tem o mirceno, né? O mirceno ele tem normalmente no lúpulo e no capim-limão, e a gente tem aqui o beta-cariofileno, que está normalmente presente na copaíba, no cravo da Índia. Então, são alguns dos terpenos que a gente tira até além do que na cannabis, mas simplificando aqui, então, efeito entourage, utilizar o máximo da terapia para efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, como eu estava explicando para vocês agora. Vias de administração. Isso aqui é bem importante a gente falar. Primeiro, né, até a Luana falou, eu acredito até que, não sei se é o caso de alguém aqui ter já ficado naquele pé atrás, com aquele pé atrás do tipo, não, mas ela está falando que faz uso do inalatório, uso do vaporizador. Enfim, sim, e todas as vezes que me perguntarem, sim, claro. Efeitos medicinais da cannabis para o uso inalatório, né, você fumar, você vaporizar a erva, a cannabis, tem efeitos medicinais terapêuticos tão fantásticos e tão intensos quanto você fazer a utilização da medicação via oral. O que a gente precisa é ter domínio no assunto para a gente poder justamente saber quando utilizar
a erva, né, a medicina de forma vaporizada, e quando a gente utilizar de forma ingestão oral. Mas nunca, hora nenhuma, dizendo que um faz bem e o outro faz mal, ou que um é medicinal e o outro tem que ser demonizado, porque isso é algo que a gente está vendo, já está vendo aqui, isso aqui fora do país já aconteceu, já demonizaram, e hoje a gente já sabe, né, Estados Unidos, Canadá, Uruguai, que a gente pode utilizar a planta e a erva e a flor de forma inalatória com efeitos terapêuticos fantásticos. E, infelizmente, por inúmeros outros motivos e ideológicos e políticos e outros propósitos e prioridades que não são no nosso país, infelizmente, tratar um paciente que tem a necessidade medicinal, certo? A gente ainda não pode fazer o uso, eu como não é nem fazer uso, eu como médico não posso prescrever, não posso ter desse instrumento médico o uso inalatório de uma substância, infelizmente, mas deixando bem claro aqui, lógico, medicinalmente, extremamente a favor, o uso inalatório, vaporizar uma erva tem efeitos medicinais fantásticos, não só medicinais, né? Terapêuticos, sociais, religiosos, ritualísticos, todos os tipos cognitivos, todo tipo de evolução que venha a trazer tanto uso, qualquer forma de uso da cannabis, certo? Aqui a gente fala então da absorção via oral. Eu gosto muito de utilizar a absorção via oral, porque a gente consegue dosar mais fácil. Uma gota, tira uma gota, você está em crise, você aumenta um pouco essa quantidade, então fica mais fácil da gente poder, né, dosar. Quando a gente fala de via oral, é uma absorção que demora um pouquinho mais, uma hora e meia para começar a ter os efeitos da cannabis, porém tem pacientes que chegam a relatar até 14, 12 horas de efeitos da medicação. Então, quando a gente fala desse tipo de tratamento, a gente tem que sempre pensar na utilização do via oral, é sempre uma arma até, porque uma arma, não gosto de usar esse termo, desculpem, um instrumento que a gente tem para a utilização da medicação aqui no Brasil, certo? Então a gente tem óleos e tinturas e as balinhas gummy, então alguma forma de absorção via oral da medicação. A gente tem o uso tópico, que é muito interessante, principalmente quando a gente fala em trauma e dor crônica, então a absorção dermatológica da cannabis é muito eficaz. Então, seja um paciente com trauma, com uma lesão, então caiu, bateu, torceu o pé, está com edema, inchou, até pacientes que sentem dor crônica, como a Luana falou, né, Luana, até se você estiver ouvindo ainda, desculpa ficar dando esse monte de exemplo de vez no seu nome aí, mas é que já que você entrou, eu fiquei com o seu nome na cabeça. Então, essa parte da dor cervical, da dor crônica, né, da dor da coluna, então, massagem com óleo e com pomada de cannabis, né, com canabidióis os canabinoides ajudam muito, tá? E a gente tem a bomba de banho, não sei se todo mundo sabe aqui, mas tem a bomba de banho. Por exemplo, a gente usa aqui com nossos atletas, né? A gente tem alguns atletas que estão fazendo o tratamento e utilização da cannabis aqui na nossa clínica. Tem a questão da crioterapia, que é quando aquele paciente, não sei se vocês sabem o que é a crioterapia, quando entra naquela banheira de gelo para poder ajudar na contração muscular e recuperação de lesão. Então, quando a gente tem a bomba de cannabis, é uma que você tem que colocar, para vocês terem noção, numa banheira quente. E dissolve, e tem uma absorção dermatológica boa lá, até talvez mais eficaz do que a crioterapia, ou seja, não é uma experiência tão desagradável, o atleta pode fazer o uso e tem uma absorção dermatológica muito legal. Então, os usos tópicos, né, eu sou muito a favor de uso tópico, creme, pomada, bomba de banho com os canabinoides para a resolução do caso, e por mais que seja proibido no país, eu, lógico, né, já falei, gosto de bater na tecla várias vezes, porque a gente pedir, a gente querer, a gente mostrar que tem necessidade desse tipo de tratamento é uma das maneiras da gente talvez abrir a porta, né, ou conseguir essa ponte para ter esse tipo de tratamento. Então, via inalatória, por mais que seja proibida no Brasil, tem que ser citada, porque eu estou aqui para falar de medicina e de utilização, e a via inalatória, para mim, é fantástica para a utilização dos pacientes. Para paciente com... Eu gosto muito da via inalatória porque ela tem uma absorção muito rápida, por mais que seja metabolizado mais rápido e passe o efeito mais rápido, tem um efeito muito rápido. Então, é efeito de resgate. O paciente está com muita dor, o paciente está muito ansioso, está com insônia, está com uma crise de pânico. Então, você utilizar a bombinha, né? Utilizar um vaporizador, utilizar um dispositivo para você conseguir ingerir a cannabis de uma forma mais rápida, né? Tem efeitos fantásticos medicinais e eu sou extremamente a favor, e que isso fique bem claro aqui, que medicinalmente, principalmente, tem efeitos fantásticos e tem que ser lembrado e tem que ser aplicado. Quando a gente fala em maximizar o tratamento, a gente tem que ter o máximo possível de instrumentos, né, com a mesma terapia. Então, o uso inalatório com certeza é um instrumento bem potente para esse tipo de tratamento, mas que a gente bata a cabeça com esse assunto aqui no país ainda. E o psicossomatismo, falando um pouquinho sobre a dor, tá? Falando sobre a questão da dor no geral, eu acho que alguém levantou a mão. Tiagão, você acha que tem alguém, acho que tem alguém querendo fazer uma pergunta, querido? Você quer mediar isso aí? Não sei se é. Eu mesmo. Isso, então, aí ficou fácil. Pode falar, querido. Então, Pedrão,
Qual a importância individualmente do CBD e também do THC no tratamento da dor? Há diferença por tipo de tratamento, por tipo de patologia? Perfeito. Uma mais THC, outra tem que ser mais CBD, depende do perfil do paciente. A gente sabendo que a utilização do óleo, do remédio, é individualizada, né? Porque cada organismo é um organismo diferente. Como é que isso funciona? Perfeito. Primeira coisa que você começou já, na verdade, você terminou a pergunta já respondendo ela, né? Cada caso é um caso, é muito particular a gente falar assim, todos os pacientes com fibromialgia vão fazer utilização de full spectrum ou todos de enxaqueca com CBD isolado. Varia um pouquinho de cada caso, certo? Um pouquinho específico de cada caso. Eu gosto muito de quando a gente fala de efeitos anti-inflamatórios, efeitos analgésicos, ou seja, a gente conseguir ativar receptores CB1, pensando em toda aquela questão dos receptores da dor, e a gente conseguir saturar eles, quanto receptores CB2. Para efeitos anti-inflamatórios, certo, que a gente tem na cascata inflamatória das células imunes, eu gosto muito de oferecer para o corpo, até para saturar mais ainda ambos os receptores, tanto o CBD quanto o THC. Tá? Minhas medicações full espectro para meus pacientes com dores crônicas são sempre importantes, tá? Doutor Pedro, então é aquilo que eu tinha falado aquela hora. Então você vai passar CBD e THC para todo mundo? Não. Tem casos específicos, né, que a gente não faz, por exemplo, o paciente que sente muita dor durante o dia e não sente tanta dor à noite. E aí, então eu vou utilizar uma medicação com THC muito alto, né? Tem que pensar sempre na qualidade do sono do paciente. Às vezes, você usar um THC numa concentração mais alta, que é onde eu gosto de ter efeito analgésico anti-inflamatório, mas vai usar à noite para o paciente, então corre o risco do cara plantar a bananeira na cama dele, irmão. O cara vai ficar a noite toda acordado, o cara vai ficar em hiperatividade, isso aí, de certa forma, é danoso, né? Ruim para o paciente. Então, casos específicos de não utilizar o CBD e THC, o paciente, o cara é extremamente, muito intensamente esquizofrênico, ele ouve muita voz, ele alucina, então ele vai para um bar, ele acha que está todo mundo falando dele. Esse cara tem que ser muito controlado, ou na verdade zerado uma dose de THC para ele, porque a gente gerar uma hiperatividade maior de algum sistema neurológico dele, o cara vai ficar violento, o cara vai piorar, agravar o caso dele. Doutor, então você está falando que o THC então promove ou provoca a esquizofrenia. Negativo. O paciente tem o gene, o paciente tem uma tendência àquela patologia, o que tem que entender é que tanto o THC como outros tipos de doença, outros tipos de alimento, podem gerar uma hiperestimulação do paciente a ponto de agravar uma possível ou já acontecida esquizofrenia. Não é que está começando, não é que eu estou desenvolvendo uma patologia por causa de uma medicação. Assim como, por exemplo, o paciente borderline, que é o cara extremamente depressivo, e é um paciente que tem uma tendência suicida, já tentou se suicidar algumas vezes, tem uma tendência à automutilação, se a gente erra a mão na medicação, eu pego uma medicação, né, e repito, tá? Não só em relação a, por exemplo, um CBD, ou os canabinoides, ou uma medicação, seja uma medicação química, ou alguns alimentos, enfim, que venham a deixar o paciente mais depressivo, o paciente pode se matar realmente, cara. Você começa a medicação no dia 8 e o paciente se matou. Mas então a medicação que fez isso? Não fez isso, mas a gente tem que entender que a gente está falando de uma medicação que gera uma neuromodulação. A gente modula essa parte neurológica do paciente, seja para hiperestimulação, seja para hipoestimulação. E algumas patologias que são responsáveis por hiperatividade ou hipoatividade podem ser desencadeadas devido à utilização, repito, não só dos canabinoides, como de outras substâncias. Então, a gente saber identificar quando não pode utilizar uma ou outra, ou quando não pode utilizar a cannabis em geral. Fora isso, eu, doutor Pedro, na minha prática, Tiagão, medicações full espectro, o máximo do que a planta tem para te oferecer, como efeitos analgésicos anti-inflamatórios, então THC e CBD junto. Certo? Acho que te respondi, né? Ok, isso, irmão. À disposição. Bom, continuando então, falando um pouquinho sobre essa questão do psicossomatismo, né? Que a gente tinha falado sobre a parte psicológica, que também está atrelada, que também está responsável e também acomete esse paciente com essa questão psicológica, certo? Então, o psicossomatismo, a gente tem que pensar aqui em algumas áreas do nosso cérebro, que são as que controlam nossos humores, ansiedade, insônia, depressão, como a gente mostrou aqui no desenho. Isso é uma parte até que na aula toda fica um pouco mais complexa, então eu tentei simplificar aqui até para não ficar uma aula repetitiva ou muito chata, né? Quando a gente fala de algumas questões muito órgão, anatomia, medicina muito crua assim, a gente acaba, né, dispersando um pouquinho a galera. Então, as áreas, por exemplo, a amígdala,
que está ali embaixo, tem o hipocampo, o córtex pré-frontal. Essas áreas, né, algumas áreas que eu mencionei aqui no nosso sistema nervoso central, são responsáveis por hiperatividade ou hipoatividade neurológica, ou seja, períodos de ansiedade, de agitação, períodos de catatonia e de depressão. Então, o que a gente faz essas medicações, essas áreas, têm muitos receptores, por exemplo, CB1, ou seja, eles são ativáveis com a utilização da cannabis. Ou seja, o paciente está em distúrbio psicológico, está numa tendência maior à hiperatividade ou uma menor hiperatividade, né, uma hipoatividade, a gente conseguir, então, com os canabinoides, a gente regular essa produção hormonal, essa produção elétrica, para que esse estímulo não seja passado para o resto do corpo, a ponto de deixar o paciente muito ansioso, o paciente deixar ele muito depressivo. Então, essa questão justamente desse controle psicológico, ansiedade, depressão, com a utilização de uma medicação através desses receptores que a gente tem dos canabinoides no nosso sistema nervoso central. Como eu expliquei, então, a questão da neuromodulação é sempre uma questão importante. Então, a gente sempre tem que pensar num termo, tá? Para vocês aí que estão ouvindo em casa. E eu gosto muito de usar esse termo, por quê? Porque eu não gosto muito de falar que a cannabis, então, ela tem efeito ansiolítico ou antidepressivo, porque dá a impressão que nós estamos falando de mais medicação química, de mais aloterapia, um monte de que a indústria farmacêutica vem trazer para a gente. O que a gente está falando aqui, um termo que eu gosto muito, é o termo de saciedade psicológica. O que é saciedade psicológica? Pô, pandemia está rolando, todo mundo estressado, todo mundo nervoso, não sabe quando é que vai vir vacina, se o pai vai pegar, se a mãe vai morrer, se a vacina funcionou, perdeu o emprego. Então, toda essa parte de estresse que está gerando hoje, que vem acometendo as pessoas hoje, é o que veio a fazer, por exemplo, pacientes que nunca tomaram remédio nenhum, que nunca fizeram tratamento nenhum, começar a procurar a gente a tratar, porque começaram a se ver mais ansiosos, depressivos, perdendo a qualidade do sono devido a essa época que a gente está tendo. Então, além dessa pandemia que está vindo atrapalhar tudo, essa questão psicológica que a gente acaba afetando, que a gente acaba tendo, né, acontece por inúmeros fatores externos, é justamente o que vem a mexer com essa parte de psicossomatismo, é o que vem onde a gente começa a ter esse desconforto psicológico. Por que eu estou falando isso? Então, a saciedade psicológica é justamente isso. A cannabis tem esse poder de deixar um conforto mental e psicológico para o paciente a ponto de então não é que eu vou ignorar a pandemia, não é que eu não vou ligar para o meu trabalho, nada. É que você tem hora para preocupar com isso. Não adianta você, a hora que você for fazer uma atividade sexual com seu marido, você pensar em política. Não adianta, a hora que você for fazer uma atividade, vai ler um livro, você pensar em pandemia. Entendeu? São coisas, na verdade, que não é que você não tem que se preocupar com esses problemas, mas eles não vão te acometer, certo? Eles não vão te incomodar a ponto de gerar um déficit em outras partes da sua vida, em outros âmbitos da sua vida, por causa desses problemas que, querendo ou não, na maioria das vezes, esses problemas são problemas que a gente nem pode resolver. São problemas que a gente nem pode controlar. Então, é justamente isso, esse termo saciedade psicológica, que é um termo que eu gosto muito de utilizar quando eu falo de cannabis, essa parte psicológica, quando eu falo com meus pacientes, é isso. Você está mais tranquilo do ponto de vista psicológico para que essa problemática, esse fator externo à sua volta não venha te incomodar a ponto de tirar um desprazer ou atrapalhar essa qualidade de vida. Tá? Então, isso que é o efeito de neuromodulação, isso que é o termo de saciedade psicológica que eu particularmente gosto muito de falar. Quando a gente não tem, certo, esse conforto, essa tranquilidade psicológica, é onde a gente chega numa possível crise. Tá? Aquele paciente, lógico, todo mundo aqui já conhece aquele paciente que nossa, achou que estava tão preocupado com esse negócio, deixou ele tão preocupado, tão ansioso, que achou que ia morrer. Mas então eu vou morrer, eu estou infartando, meu coração está doendo, minha mão está travando. Então, não é que isso, na verdade, né? Tem muita gente que acaba não dando atenção para esse tipo de caso. Eu vejo colegas médicos, o paciente chega nesse tipo de crise, isso aí é frescura, deixa ali num canto, mas a gente tem que entender que isso aí tem um nome e tem um porquê, né? Que é a hiperatividade autonômica que eu coloquei aqui na terceira linha. Hiperatividade autonômica é justamente essa crise. O paciente está tão ansioso, que gera tanta descarga elétrica, está produzindo tanta hiperatividade, tanta descarga elétrica, que isso está sendo transmitido da cabeça para o resto do corpo dele. Ou seja, essa hiperatividade começa a ser recebida no resto do corpo. Então, quando a gente fala de nervo, certo? Tanto você pode ter uma informação, né? Você pode ter uma ativação dele de periférico para central, quanto de central para periférico. Então, você está tão hiperativo que você sente dor no peito, que você sente contração muscular, que você sente atrofia osteomuscular e artrágica. Então, é justamente isso que a gente fala, né? O paciente está em crise sintomatológica, uma crise de pânico, por exemplo, ou o paciente que realmente acha que está morrendo por alguma parte psicológica. É frescura? Irmão, não é frescura. Isso aí tem um porquê de estar acontecendo. Aquilo ali é aquele negócio, você está tão preocupado, o psicológico dele está tão acometido,
que já está acometendo o físico também. Tá? Então, isso que é a hiperatividade sintomatológica, a hiperatividade autonômica, que vem a acometer muitos dos nossos pacientes na questão do psicossomatismo, como eu falei. Então, quando a gente fala de cannabis, tá? E o psicossomatismo é exatamente isso. A gente cerca as possíveis etiologias do paciente diferente. A gente tem, então, o conforto geral da sintomatologia, a gente tem efeitos analgésicos e anti-inflamatórios que vão ajudar nessa parte dolorosa e física do paciente, e a gente também tem efeitos de saciedade psicológica, efeitos ansiolíticos, efeito antidepressivo, efeitos hipnóticos, né, para ajudar o paciente a dormir melhor. E todo esse quadro, que esse conforto psicológico é onde, junto com efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, a gente tem uma resolução do caso, a gente tem uma positiva evolução do caso. Lógico, como a Luana falou, pô, tem casos, mas meu caso não melhorou mesmo tomando a medicação, faço uso inalatório e faço uso medicinal via gástrica. Não melhorei? Tem que pensar, como eu falei, outras mudanças de hábito de vida, essa parte psicológica, dieta, atividade física, e pensar que tem algumas patologias, a gente está falando de doenças físicas também. Tá? Uma hérnia de disco, um membro amputado, uma lesão por queimadura. Então, não é só, então o doutor cannabis vai funcionar sempre. Ajuda em grande parte da maioria dos casos, mas tem alguns casos que realmente é mais do que só um impulso elétrico acontecendo. Você tem uma lesão definitiva, você tem uma necessidade patológica de você fazer uma cirurgia. Então, aí é que negócio, a gente está oferecendo o suporte para o paciente em relação à evolução dele e não a cura. Isso aí tem que ficar deixado bem claro, até esse tipo de transparência, né, na relação médico-paciente é importante até para a gente poder determinar prazos e missões e condições do tratamento, para a gente saber até onde vai chegar ou até onde você pode colocar uma esperança no paciente que ele vai ter uma melhora e às vezes realmente não vai acontecer. Isso aí tem que ter sempre importante. Certo? Você tem no conforto geral, você diminui que o paciente sente dor, você diminui que o paciente vá ao hospital, vá tomar remédio na veia, vá participar de cirurgia, vá tendo que ficar todo dia no hospital, renovar a receita de remédio, então você consegue automaticamente diminuição da hospitalização. Se você há 2 anos atrás era um negócio diferente, hoje com Covid, com pandemia, tudo isso acontecendo, a gente sempre tem que pensar em diminuir a necessidade de pacientes irem ao hospital para ficar tomando remédio ou para qualquer outro tipo de coisa, porque hoje a gente tem essa questão da, né, disseminação de vírus e é importante que a gente faça com os pacientes, todos nós, né, diminuam as suas idas ao hospital, isso é importante. Então, a cannabis também teve uma melhoria nesse quadro social por causa disso, porque ele consegue até diminuir a hospitalização, a necessidade de ir ao hospital dos pacientes. Certo? Sobre qualidade de vida, agora sim a gente pode colocar qualidade de vida realmente nesse slide, tá? Porque o outro lá não teve, porque agora como a gente está entendendo como é que está melhorando o paciente, a gente vai entender onde que a gente vai ter a qualidade de vida. Então, por onde você quiser começar no meio desse X aqui, tá valendo. Então, que a gente comece de novo pela dor, de novo. Paciente com efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, então diminui as dores que está sentindo. Paciente sem dor, vai jogar uma bola, vai fazer uma academia, faz um sexo com o marido ou com a esposa, ou faz uma atividade, brinca com os filhos, joga a bola. Então, ele começa a ter diminuição dessa cinesiofobia, vai ler um livro, toma um banho, vamos viajar no final de semana, então começa a ter uma maior atividade, aumento da produtividade, o paciente não tem mais esse componente psicológico, tanto porque ele não está mais sentindo dor, tanto porque diminuiu a ansiedade, controlou o sono, por causa, como eu expliquei, dos efeitos psicológicos, né, psicotrópicos que a cannabis acaba oferecendo. Então, ele melhora a concentração dele, está dormindo melhor, melhora a produtividade, trabalho, parte social, familiar, afetiva, física, cognitiva, tudo. Não tem por que o paciente ter mais depressão. A parte psicológica já não afeta tanto a parte física, então a gente consegue, então, melhoria das dores do paciente, certo? Então, o mesmo ciclo que antes ali atrás era negativo, a gente aqui consegue transformar ele em positivo devido ao tratamento, devido à utilização dessa medicação. É aí que a gente tem, então, um contorno daquele componente comportamento da dor, a gente começa a ter um resultado mais positivo em relação ao tratamento. Cercamos psicológico, cercamos físico, no composto geral a gente tem uma melhoria, uma evolução do caso, na grande maioria dos pacientes com dor. Certo? Sobre as patologias beneficiadas, se falar algumas, exemplificar algumas das que podem, para vocês que estão vendo, para você que está lendo, né, querendo saber, mas o meu caso serve, será que o meu caso vai ter uma evolução positiva? Eu gosto de colocar, exemplificar algumas patologias, certo, que podem ser tratadas com a medicação, como fibromialgia, alguma sequela cirúrgica ou patológica, então paciente que uma cirurgia que deu errado ou pegou alguma infecção que veio gerar alguma lesão de nervo, que vem ter essas lesões por dores crônicas,
uma esclerose múltipla, que também dá muito espasmo, também dá muita dor muscular, lesões medulares, como a gente estava falando da hernia de disco da Luana ali atrás, né? Ou tratamentos oncológicos. O paciente com câncer sente muita dor física, muitas lesões, então às vezes uma metástase vai gerando dores em diferentes partes do corpo, então um cuidado paliativo, ou mesmo que não seja um paliativo, até para conforto das dores do paciente com tratamento oncológico, paciente com câncer, tumor, tem um resultado positivo, enxaqueca e patologias inflamatórias, artrite, bronquite, outros tipos de patologia que venha a dar esse tipo de dor crônica há muito tempo, que acaba atrapalhando a vida do paciente. Então, esse é um quadro geral. Como aqui é o congresso, e eu sei que todo mundo que vem para o congresso gosta muito de, mas será que de onde o doutor tirou isso? Será que ele está inventando? Eu sempre gosto de, alguma hora, colocar alguns estudos, dar uma pincelada até para aquela pessoa que está meio descrente, está meio com o pé atrás, já não, peraí, então aqui, não sou eu. Quem é o doutor Pedro aqui que ele está falando? Não, então não é ele, na verdade eu gosto de colocar alguns, é isso, não foi eu, se quiser reclamar ou duvidar, você pode falar com o pessoal das pesquisas por lá. Então eu gosto de trazer sempre algum conteúdo em relação a pesquisas por aí. Falar um pouquinho da enxaqueca. Então a enxaqueca é uma das duas doenças que eu trato, né, que a gente entra com malodínia, como eu expliquei ali atrás. Pacientes sentem estímulos da dor, onde teoricamente não tem um estímulo no início da dor, tá, para acontecer essa patologia, esse quadro sintomatológico. Então a enxaqueca é um deles. É uma dor de cabeça de intensidade variável, tá? Como eu expliquei, alguns pacientes, o que uma dor de cabeça para um paciente é uma coisinha boba, para outro uma dor de cabeça que ele não consegue sair do quarto, não consegue fazer mais nada, trabalhar, estudar, só quer dormir e chorar o dia inteiro. Então, como eu expliquei, a gente perde um pouco o parâmetro, mas enxaqueca é justamente uma dor de cabeça com intensidade variável, muitas vezes é acompanhada de náuseas, tem sensibilidade à luz, né, a fotofobia e o som, e normalmente fica pulsando, fica latejando um pouquinho. Né? Normalmente tem, como é uma patologia que tem pouco tempo, né, de literatura, de pessoas falando sobre ela, então tem poucas opções de tratamento realmente eficazes. Tá? Numa epidemiologia, 6% dos homens e 20% das mulheres em todo o Ocidente são acometidos por esse tipo de patologia, então realmente é uma realidade, um acometimento até que grande em relação a uma patologia como essa. E quando a gente fala em dificuldade de desenvolvimento do tratamento preventivo, é justamente a gente dá esse suporte sintomático. Como a gente ainda não tem muita coisa, ainda não se sabe o porquê que tem enxaqueca, então não se sabe como que trata, qual é a opção normalmente, a medicina enfia um monte de remédio, vai tomar analgésico, vai tomar anti-inflamatório, relaxante muscular, remédio para o sono, antidepressivo, ansiolítico, indutor de sono. Então, que esse composto, né, essa polifarmácia, vai mais trazer danos ao paciente do que realmente trazer a resolução do caso dele. Então, essa falta da gente entender ainda sobre uma patologia é o que faz com que a medicina cega enfie remédio adentro sem saber o que está tratando os pacientes, e a gente consegue ter, então, depois um monte de prejuízo provindo, né, da polifarmácia. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, dei um pouquinho de falar um pouquinho sobre a enxaqueca, sobre alguns mecanismos de ação. Os canabinoides trabalham em conjunto, como eu expliquei aquela hora, tanto para dar uma relaxada, para acalmar o sistema nervoso do paciente, quanto para estabilizar os processos inflamatórios e regular a transmissão da dor, que é justamente essa questão do ciclo da dor, psicossomatismo que eu estava falando. Ajuda nessa parte de diminuição, essa tensão, diminuição dessa pressão intracraniana devido à ansiedade, devido à depressão, devido à própria dor, quanto os efeitos anti-inflamatórios, os efeitos analgésicos. Tá? Uma curiosidadezinha aqui que eu achei interessante a gente vindo hoje. A gente deu uma lida, inclusive, no outro trabalho que eu falei sobre isso, a gente nem tinha dito sobre isso, que a gente viu uma pesquisa falando que os sumérios, isso há 3.000 anos antes de Cristo, eles tinham já essa questão de sentir, alguns pacientes, algumas pessoas sentiam dores muito intensas na cabeça e já tinham, né, tem estudos deles utilizarem as folhas de cannabis das plantas, não sabiam como é que iam utilizar, certo? E colocavam elas molhadas em volta da cabeça, como eu expliquei, tem um efeito analgésico muito bom e tem uma absorção dermatológica muito boa. Então, tem total sentido a gente ver que, não sabia utilizar direito, não sabia como é que vaporizava, não extraía um óleo. Então, você colocar as plantas, né, em volta da sua cabeça para você ter um pouquinho de efeito analgésico, anti-inflamatório, tem sentido médico, né, científico. Então, uma curiosidade bem interessante de uma possível aplicabilidade que eles podem já ter feito nas antigas, né, antigamente, sobre o mecanismo de ação entre o possível porquê de a gente ter enxaqueca, certo? É que algumas pessoas, a gente tem as plaquetas, elas podem reagir com uma cascata de inflamação. Às vezes você tem você pode ter, então, que as nossas plaquetas, elas acabam interferindo nesse mecanismo da dor, acabam reagindo nesse tecido de inflamação,
certo? Então acabam despejando uma quantidade desnecessária de serotonina. Esse excesso da serotonina é o que faz o paciente ficar tão hiperestimulado que acaba, então, aumentando um pouco a pressão do nosso cérebro, acaba aumentando a pressão vascular cerebral, então é onde gera a intensidade, né, da dor de cabeça. O paciente, às vezes, sente um pouquinho de tontura, fica, não consigo enxergar a luz, o cheiro fica dando. Então, essa hiperestimulação, esse aumento da sensibilidade neurológica acontece justamente por esse excesso, essa quantidade desnecessária da serotonina, que pode vir a causar por causa de algum problema em relação à plaquetária, em relação à vascular. Então, isso é uma das, como eu expliquei, ainda são várias das teorias, né, algumas das teorias que vêm explicar, na verdade, até multifatorial, uma delas é essa questão do excesso da serotonina. Então, da cannabis... Perfeito. Então, quando a gente fala do papel dos canabinoides no controle da enxaqueca, é justamente isso. Então, a gente consegue, primeiro, os canabinoides, aqui, tá? Lembrando, tá? Os artigos vão ficar aqui, os artigos vão ficar na referência biográfica para quem quiser ver. Então, a gente falou que o excesso de serotonina, hiperestimulação, aumento da pressão intracraniana, enxaqueca e dor. Então, a gente tem aqui que os canabinoides conseguem bloquear o excesso de serotonina no nosso sistema simpático, no nosso sistema neurológico, e assim conseguem, então, diminuir esse excesso de estímulo, diminuindo a pressão intracraniana, diminuindo as dores que você sente, diminuindo o enjoo, a fotofobia. Então, essa é uma das coisas, né? Uma das teorias onde a cannabis acaba resolvendo, certo? E outro, né, que é onde consegue diminuir, aqui como a gente está explicando um outro artigo, que a gente tem, por exemplo, eu tinha falado ali atrás, tanto os endocannabinoides, que já são produzidos pelo nosso corpo, 2-AG e a anandamina, quando a gente tem os que a gente faz a utilização via ingesta, né, ou via vaporizada, THC e CBD. Então, quando a gente tem aqui nesse segundo estudo, falando, né, num estudo, né, no modelo animal, que a serotonina, na verdade, o que está de endocannabinoide que está responsável por essa produção de serotonina, esse estímulo de serotonina, é a anandamida. Ou seja, uma falta dos endocannabinoides, é aí que a gente tem aí, como que eu tinha dito lá no começo, a falta de um dos endocannabinoides, como o caso da anandamina, pode ser precursora do excesso da serotonina, onde os pacientes que têm enxaqueca sofrem desse mal. Ou seja, a gente está fazendo o quê? A gente está devolvendo para o nosso corpo os canabinoides que eles já deveriam estar em controle para que o paciente não sinta esse tipo de patologia. Então, 2 artigos que falam sobre essa questão da serotonina, é bem interessante, que são onde a gente consegue ter uma diminuição de sintomas como a enxaqueca, tá? Outra coisa bem interessante é a redução da náusea e vômito. O paciente que tem muita enxaqueca, muita dor, sente náusea, sente vômito, né? Por quê? Então, o paciente não come direito, então acaba se ficando meio inapetente, fica meio enjoado, então acaba ficando até desnutrido. O paciente sente uma dor crônica devido a esse quadro de enjoo, principalmente como eu estava falando, a enxaqueca. Tá? Então, a gente tem uma zona de disparo, até para não complicar muito, para não ficar chato. No quarto ventrículo, desculpem, no quarto ventrículo, nosso sistema nervoso central, né, no nosso sistema neurológico, a gente tem uma zona de disparo de neurotransmissor, que alguma coisa e vários fatores podem vir a incomodar, a ativar essa zona de disparo. Acontece um disparo tão grande elétrico que acaba dando enjoo. Nosso sistema nervoso central não consegue conter e acaba dando enjoo. Entre algumas possíveis causas dessa zona de disparo aumentado, a gente tem aí o sistema vestibular, que é o nosso sistema de equilíbrio. Então, o paciente que vai na montanha-russa, que vai no parque de diversão, então fica girando muito, sente o enjoo, ou alguns alimentos, algumas substâncias, drogas, que a gente possa fazer a utilização, vai mexer com esse sistema vagal, que é a parte do estômago, intestino, que tem receptores. Esse sistema vagal vai ativar essa zona de disparo aí também, então também pode vir a trazer o enjoo, certo? Por que eu estou falando dessa zona de disparo? Porque uma das outras coisas que também vem a ativar essa zona de disparo é esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, tem 3 desenhos, o receptor do meio, tá? Receptor NMDA, quando ele é ativado, ele também ele é responsável por uma atividade muito estimulante, tá? Então, quando você tem um estímulo muito grande desse tipo de mecanismo, certo? Você tem, então, um acometimento dessa zona de disparo, então você acaba tendo um pouquinho de espasmo muscular e acaba sentindo um pouquinho de enjoo também, além das dores. Para ficar mais fácil para vocês, não sei se alguém aqui que está ouvindo tem enxaqueca, normalmente o paciente que cita enxaqueca diz que a cabeça fica pulsando, que fica latejando. Justamente porque o nosso cérebro ele é um músculo e ele acaba atrofiando também. Então, esse mecanismo, esse receptor NMDA, quando ele é ativado, ele faz com que fique contraindo, com que fique gerando espasmo no nosso sistema nervoso central. Por isso que a gente tem um aumento das dores, por isso que a gente sente essa dor pulsátil, certo? Então, uma maneira de bloquear, uma maneira que o nosso corpo tem de bloquear que esse receptor NMDA fica muito acelerado, é produzindo GABA, que é um neurotransmissor que a gente produz. Então, se você tem a produção de GABA, é como se fosse a linha de chegada
para que esse sistema pare de funcionar e não fique super ativado. A partir da hora que ele está super ativado, é que ele venha gerar as dores, como no caso da enxaqueca, certo? Então aqui tem mais um artigo, como eu falei, não sou o cara muito fã dessa parte de científico, artigo em muito trabalho, muita pesquisa, mas acho que de certa forma traz um pouco de embasamento. Esse artigo fala justamente que em modelo animal, o CBD é capaz de desacelerar esse processo porque estimula a produção de GABA. Ou seja, você aumenta a produção do fator que vai atrasar, que vai frear essa hiperestimulação que causa a enxaqueca. Então, a gente tem aqui falando do CBD, tá? Como efeito para diminuir essa questão do espasmo. E a gente tem ali atrás falando também do THC, certo? Bom, tá ali por trás, já não quero ficar aqui, pronto. Do THC falando na diminuição da serotonina. Ou seja, com pesquisas falando sobre essa parte vascular que envolve a enxaqueca, ou pesquisas falando sobre essa parte muscular que envolve a enxaqueca, ambas têm pesquisas muito favoráveis e falando sobre os benefícios do CBD ou do THC. Então, até, Thiago, responde aí a pergunta sua ali atrás. Eu uso CBD, eu uso THC, tá? As pesquisas, né, até principalmente para enxaqueca, CBD e THC realmente é a melhor das opções nesse caso aqui, tá? Falando agora, por último, tá? A última patologia, a questão da fibromialgia. Então, a síndrome reumatológica, como eu expliquei ali atrás, é o seu corpo se virando contra você mesmo, certo? Você tem uma lesão do seu corpo vindo a gerar uma inflamação, uma cascata de inflamação de defesa contra ele mesmo. Então, é uma síndrome reumatológica que afeta a musculatura, gerando dor, a fraqueza generalizada e o psicossomatismo. A gente volta a bater nessa tecla do paciente que sente muita dor, o acometimento psicológico afetado. Por ser também uma doença muito nova, tem pouca cura, pouco conhecimento das suas causas, então ainda tem poucos estudos, ainda não se sabe por que acontece, fica difícil a gente poder falar, tanto para cannabis quanto para outros tipos de tratamento, dizer que pode ser específico, pode resolver ou não, porque a gente fica ainda meio vago, a gente não sabe o que a gente está tratando, a gente fica difícil de saber o como vai tratar. Tá? No mundo todo, cerca de 2% da população, e normalmente o tratamento se resume, como eu falei da enxaqueca, como eu falei até agora, entupir o paciente de analgésico, anti-inflamatório, remédio psicotrópico e um monte de medicação, que no final das contas vai trazer mais dano do que efeito positivo ao paciente. Tá? Então, um estudozinho aí, falando sobre as ações dos canabinoides, né, que uma pesquisa, né, estudos clínicos comprovam a eficácia dos canabinoides como potenciais analgésicos, relaxantes musculares, indutor do sono, antidepressivo, ansiolítico e anti-inflamatório. Ou seja, todos esses quadros, quando a gente volta na questão do psicossomatismo, a dor por uma questão psicológica ou física, a gente tem os canabinoides tendo um resultado muito positivo. Tá? E aí, justamente assim como funciona com a enxaqueca, esse estudo aqui está falando justamente que a falta dos endocannabinoides, uma desregulação do sistema endocannabinoide no nosso corpo, pode vir a trazer doenças como enxaqueca, fibromialgia, intestino irritável, e também outras patologias que têm tratamento resistente com analgésicos e anti-inflamatórios normais. Tá? Então, aqui é outro estudo muito interessante sobre a aplicação da cannabis para resultados analgésicos e anti-inflamatórios. E aí, exemplificando em número, que eu sei que a galera gosta muito de número, essa é uma outra pesquisa recente, 2016, 1.300 pacientes, tá? Pacientes todos com fibromialgia, desses 1.300, 390 estavam utilizando a cannabis de forma medicinal, tá? Números. Tá? Isso comparando esse tratamento com tratamentos, terapias convencionais, 62% de todos esses pacientes aqui relataram que a cannabis foi muito eficaz, 33% relataram que a cannabis foi eficaz. Ou seja, no total, 95% dos pacientes que utilizaram a cannabis, seja muito ou nem tanto, mas já relataram alguma melhora e algum evento positivo. 62% é mais... Na verdade, são 2/3 de todo mundo ali que estão dizendo que teve um resultado positivo com o tratamento. Muito positivo com o tratamento. Então, realmente, a gente tem um efeito, né, aí constatado de você ter uma melhora dos sintomas. E o mais legal, né, 68% dos pacientes que estavam utilizando fármacos normais, analgésicos, anti-inflamatórios, como a gente está fazendo de terapia combinada, não sentiram melhoria nenhuma com o tratamento. Ou seja, a gente realmente tem, em termos de gráfico, em termos de número, um resultado bem positivo em relação a esse tratamento. Sobre a saciedade psicológica e o sono, então, a administração de CBD e THC é capaz de reduzir significativamente a manifestação dos sintomas como ansiedade, depressão e insônia. E fitocannabinoides, como eu expliquei, né? CBD e THC, a ingesta deles
justamente tem efeito ansiolítico, efeito antidepressivo, que vai diminuir as respostas da crise. Então, a gente tem efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, neuromoduladores, que vão ajudar e muito os pacientes com dores crônicas. Tá? Agora, para a gente chegar a uma conclusão, para a gente encaminhar para o final, estou vendo aqui que está batendo 1h30, sem pensar que o tratamento é multifatorial, a gente tem com a cannabis, né, com CBD, THC, terpenos, flavonoides, efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, a questão do conforto, saciedade psicológica, lembrem bem dessa palavra, eu gosto muito de usar ela, regulação do sono, efeito de relaxamento muscular e a redução da polifarmácia. Doutor, fantástico, então eu tenho fibromialgia, enxaqueca, vou tomar um remédio 2 vezes por dia, por uma semana eu estou curado. O que a gente tem que entender é justamente isso. A gente está gerando um suporte sintomatológico de uma patologia que pode ter sido causada por falta dos canabinoides. O que a gente está fazendo com a cannabis, com o tratamento, é devolvendo os canabinoides para o seu corpo. Ou seja, você pode, porventura, parar de usar a medicação na frente? Pode, mas você tem que entender que você corre o risco de voltar aos seus sintomas. Outra coisa que é mais importante ainda, entender que não é só ingerir uma medicação. Envolve muito mais que isso. Mudar os hábitos de vida do paciente, dieta, atividade física, remodelamento psicológico é extremamente importante. Tá? A gente já viu que as questões psicológicas estão afetando esse quadro doloroso, quadro patológico do paciente. Então, remodelar o psicológico, meditação, yoga, psicólogo, boas companhias, mudança dos seus hábitos, isso aí está extremamente atrelado à sua evolução. Independente de cannabis, de Dr. Pedro, de qualquer outro tipo de medicação, a sua evolução, a nossa evolução é multifatorial. Então, mudança do hábito de vida, o remodelamento psicológico está afetado a nossa evolução psicológica, a nossa evolução de vida, com ou sem cannabis, e lógico, fidelidade ao tratamento, a gente entender que a gente está fazendo com a cannabis, então devolver o bom funcionamento do seu corpo, que isso seja respeitado e que o paciente entenda isso para gerar uma maior fidelidade, e aí sim a gente conseguir evoluir o nosso paciente. Tá? Então, reduz a inflamação, a cannabis diminui a neuropatia, efeitos psicomoduladores, redução da polifarmácia e, no final, qualidade de vida. Nunca esquecendo que, pegando de novo o gancho, Luana, prometo que eu não falo mais de você hoje, tá? A gente tem que pensar que uma coisa é cura, outra coisa é suporte. Você tem uma patologia que muitas vezes tem uma lesão física e a solução para essa resolução física realmente pode ser uma cirurgia, um tratamento físico. O que a cannabis está fazendo aqui é gerar suporte para que não tenha que ficar se entupindo de remédio, para que essa parte psicológica não esteja afetada, diminuir as dores. Então, num composto geral, que a gente consiga levar a evolução para o paciente, lembrando sempre da transparência do paciente, saber que alguns casos não vão ter resposta extremamente positiva, alguns casos precisam de cirurgia, alguns casos a gente tem que sempre entender que cada caso é qual, para ser transparente e a gente saber até onde a gente quer chegar com o tratamento, certo? Sobre as considerações finais, desculpa, gente, estou acabando aqui, é o fim. Sobre as considerações finais, primeiro, extremamente importante, o respeito à medicação e à sua aplicabilidade. Ah, mas é remédio à base de maconha, se é maconha, então é tranquilo, pode tomar quantas gotas você quiser aí, que você vai ficar bom. A gente está falando de que a cannabis seja respeitada medicinalmente em todos os âmbitos aqui no Brasil, como no resto do mundo. Tratemos, então, o assunto com tal respeito. Nós vamos falar de cannabis medicinal, assim como também é com antibiótico, com qualquer outro tipo de remédio, não é toma um remédio de qualquer jeito, se automedica e você vai melhorar. Né? Ah, mas então o doutor Pedro está querendo concentrar, então é só vai passar. A questão é você... a questão da automedicação, desde que você tenha conhecimento, você não precisa ser médico para você saber aplicar ou não a medicação, saber o que é melhor para você. Só tem que saber que você tem que respeitar por ser uma medicação. Tem hora para tomar, tem quantidade de gota para tomar, tem o porquê tomar, tem efeitos positivos, tem possíveis efeitos adversos que podem vir a fazer mal para o paciente. Então, assim como cannabis, como qualquer outro tipo de tratamento, nós médicos estamos aqui para isso, não só médicos, né? Todos da área da saúde, enfermeiro, ou enfim, todo mundo que esteja trabalhando com cannabis ou qualquer tipo de tratamento, está aqui para guiar e tem como missão ajudar os pacientes ou quem precisa. Para isso, a cannabis tem que ser respeitada como medicação, tem que ser vista como medicação e aplicada como tal, como qualquer outro tipo de medicação, com respeito, com dose, com efeitos positivos, negativos, e que a gente sabe que a gente está consumindo, que a gente está ingerindo, para que a gente possa ter acesso a uma medicação que é benéfica, desde que saiba, para a gente poder maximizar os efeitos e melhorar e otimizar o tratamento. Tá? Isso é extremamente importante. Desmistificação atrás do conhecimento, que é o que a gente está todo mundo fazendo aqui, estudar, ler, palestra, assistir palestra, dar palestra, falar sobre, gerar discussão, normalização do assunto.
Que a gente possa, então, falar de cannabis na mesa do jantar, como os pais falam de cerveja, ou de putaria, ou de sexo, ou de outras drogas, ou de política, ou de futebol, ou de religião. A gente vai começar, então, a normalizar o assunto para que as pessoas comecem a entender sobre a cannabis, entender a normalidade, a sinceridade, tudo que envolve, certo? Isso é importante, porque a gente desmistificar o assunto através do conhecimento, a gente vai dominar o assunto. Mais pesquisa, mais estudo, mais gente falando sobre, então a gente vai ter domínio maior sobre o assunto, de saber que essa espécie é para sono, essa é para dor, essa é para ansiedade. A gente só vai conseguir ter domínio na hora que a gente estudar sobre, saber sobre, e a gente desmistifica o assunto só em cima desse conhecimento, que é onde a gente vai abrir as barreiras, a gente vai abrir as portas para que a gente tenha uma evolução de todos os casos. Certo? Acesso a todas as vias de administração. Repito, não vou ficar batendo cabeça aqui com conversa política ou com nada de irregularidade, porque também é coisa que foge do meu controle, todas as vias de administração. O paciente quer usar inalatório, quer usar via oral, quer usar dermatológico, não importa. Que o médico ou quem vai aplicar tenha conhecimento para a gente poder otimizar todas as maneiras de utilizar e que a gente tenha acesso. O paciente quer plantar, o paciente quer comprar na farmácia, o paciente quer importar, o paciente quer comprar em associação, não importa. Cada um com a sua maneira de extrair, de fazer, de conseguir sua medicação, com a sua preferência, acesso, dinheiro, não importa. Cada um consiga, na verdade, ter o que gosta de fazer. Tem gente que não quer plantar, porque não gosta, mas quer comprar remédio na farmácia. Tem gente que quer plantar. Acesso a todas as vias de administração e todos os tipos de medicação, não importa qual o paciente queira. Quer fumar, quer fazer uso via oral, dermatológica, desde que seja acompanhado, saiba o que está fazendo. Isso é para cannabis, como eu repito, para todas as outras, mas que cada um escolha o que é melhor para si, e o médico escolha o que é melhor para o paciente e tem acesso a todas as vias de administração sem querer ficar uma pode, outra não pode, tudo é cannabis, todas têm suas formas medicinais, que a gente tem acesso a isso, é extremamente importante. Multifatorialidade, tá? Então, a gente entender que é um instrumento de elo entre o nosso corpo, né, e o bom funcionamento do corpo, a gente entender, como eu expliquei, não é só tomar medicação, mudar os hábitos de vida, componente psicológico, a gente remodelar a evolução do paciente como um todo, para aí sim o paciente ter uma evolução, não só tomando a medicação, certo? Entendimento completo pelo paciente, isso é extremamente importante. Isso, quando eu falo pelo paciente, é por todos nós, tá? Desde todas as áreas, desde pesquisa medicinal, recreativa, de todas as áreas. A gente tem que entender o que envolve a filosofia e a cultura da cannabis. Tá? Hoje a cannabis é um hype, tá todo mundo entrando, todo mundo querendo trabalhar com isso. Legal, legal. Vai ganhar dinheiro? Cara, isso aí é o de menos. Alguma hora, quem tá afim de trabalhar com isso vai ganhar sua grana, vai ter seu espaço, ok. A questão é você entender a filosofia que envolve a cannabis. E aí, não é o Pedro, o doutor Pedro, médico, que tá vindo com esse papo furado, não. Tá? É o Pedro Melo, que tapa a rua, que encontra outras pessoas, que gosta de cannabis, com outras pessoas que gostam também, entendeu? Então é justamente isso, a gente ter o entendimento do assunto, a gente entender a filosofia que envolve cannabis, positividade, espiritualidade, benfeitoria, fazer o bem para as pessoas e querer cuidar das pessoas, empatia, tudo isso que envolve socialização, entendeu? Quebra de preconceito, toda essa parte de normalização, igualdade entre as pessoas que envolve a cannabis, uma droga social, uma substância que envolve pessoas e acúmulo de pessoas no mesmo lugar por causa de uma mesma substância, isso tem que ser entendido por todos. E quem entendeu isso é quem vai para frente, quem vai continuar trabalhando com cannabis, estudando e fazendo bem, utilizando a cannabis como instrumento. Quem está vindo nessa só pelo hype, pela grana, legal, vai conseguir seu espacinho no começo, vai. Mas não vai ter prazer em trabalhar com isso, não vai ter resultado bom em trabalhar com isso, e essas pessoas vão ficar na metade do caminho. Então eu ainda brinco que a cannabis ela entra como um filtro, né? No começo está todo mundo entrando, ela vai escolher durante o andamento da metade do caminho quem vai continuar, porque esse tipo de filosofia, esse tipo de entendimento não é só para qualquer um, não é para todos, não. Isso aí realmente você tem que, o paciente, as pessoas, quem vai trabalhar, todo mundo tem que entender o que envolve a cannabis para entender como você vai orientar, aplicar, estudar, trabalhar, ou viver disso daqui para frente. Isso é extremamente importante. Evolução de todos os parâmetros, tá? Como eu falei, a gente evoluiu a usar cannabis como medicinal, recreacional, religiosa, social, cognitiva, sexual, física, todos os parâmetros todos que a gente tiver para utilizar, ela tem a evoluir muito, que cada um saiba como fazer melhor parte dela para si, melhor uso e aonde quer evoluir, aonde tem para evoluir. Tá? Sobre os agradecimentos, então, agradecer a nós aqui, a Clínica CB Doctors, enquanto eu estou aqui falando, enquanto eu estou aqui, né, com essa cara feia na tela, tem uma galera que fica aqui atrás trabalhando, estudando e ajudando e pesquisando e montando slide, né, em especial
A Joara, ela que monta esses slides todos bonitinhos, todo caprichado. Isso aqui é lógico, né? Eu sempre falo, não ia vir de uma mão grande dessa, toda desajeitada, esses slides bonitinhos, desenho tudo. É lógico que tinha que vir da mão de uma mulher. Então, agradeço a Joara estar aqui na minha frente, né? Por poder me ajudar com isso tudo, né? Agradeço todo o pessoal da Itinerância Canábica, desde o Tiagão, que fez o convite, todo mundo que está aqui participando, assistindo, todos os palestrantes, todo mundo que veio buscar conhecimento. Né? Hoje é uma fase que a gente está se acomodando muito, né? Todo mundo está muito acomodado com pandemia, home office, todo mundo ficando em casa, então tem uma tendência maior, eu acho, a preguiça, a dinamia. Então, quem vem no domingo, 8h20, veio um cara que nem aqui, um homem feio barbudo aqui, ficar falando de cannabis, é porque realmente está interessado, realmente está querendo saber. Então, agradeço a todo mundo que veio estudar, veio saber sobre o assunto, veio se informar e adquirir conhecimento. Espero ter conseguido levar para vocês de uma forma didática, divertida e séria tudo que envolve esse tratamento. Então, agradeço a quem me convidou, Itinerância Canábica, Sou Cannabis, Olhar Verde, as associações todas por trás, pessoas, todo mundo, galera. Agradeço muito, muito o convite, que o próximo seja presencial, que a gente dê a palestra de sunguinha e regata aí na beira da praia, como o Thiago tinha prometido. E é isso, agradeço todo mundo que está aqui, muita, muita, muita luz a todos. Eu acho que agora vão ter umas perguntas e é isso, galera. Aula dada. Agradeço a atenção de todo mundo. Se cuidem. Muito show, muito show mesmo, viu? Agradeço. Vocês estão me ouvindo aí? Não sei se tem algum. Deixa eu ver se eu fecho. Doutor, pela aula. Boa noite a todos. Uma ótima noite, querida. Deixa eu aumentar aqui para ver se eu... Pessoal, continuem aí que a gente vai fazer aquela nossa fotinha aí com o Dr. Pedro, hein? Com certeza. Itinerância Canábica, Dr. Pedro Melo, dando o seu recado. É isso. Trazendo tudo o que a gente queria e mais um pouco sobre dor, sobre utilização de óleo full espectro. Muito conteúdo. Muito obrigado. Que tenha agradado a todos. Excelente. Querido, eu que espero que tenha agradado a vocês. Vocês que são os chefes do negócio, eu tenho que agradar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Isso é o mais importante. Estendendo nossos agradecimentos à Sou Cannabis. Acreditou no projeto e fez acontecer. Parceria com a ABAPEC, Clínica Olhar Verde, plataforma Muda e outras economias. Através dela que o processo de inscrição foi realizado, trazendo um novo jeito de economia, uma nova forma. Pessoal, vamos abrir aí a tela, vamos fazer essa foto. Apareça isso. Quem estava dormindo aí, essa é a hora de dar aquela despertada aqui. Exatamente. Aí, legal. Agora dá para ver o rosto de todo mundo. Pessoal, para quem não tinha dado boa noite aí, não tinha visto, boa noite a todos. Um prazer estar por aqui participando. Muita luz sempre. É isso aí, fazendo o registro, Marcelão. Quando vocês quiserem. Já estou fazendo, continuem sorrindo. Todo mundo falando cannabis. Tô colocando a piteira aqui. Aí, mais uma. Cannabis. 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 Fora Bolsonaro e agora também. Fora Bolsonaro. Agora sempre. Agora a galera fala. O que ninguém falou na primeira, falaram na segunda. Fora! Fora, Bolsonaro! Fora! Salve, Deu gente. um motivo. Registro tá feito aqui, Tiagão. Valeu, galera. Boa noite. Coisa Até linda, semana gente. que Boa vem. noite. Se cuidem. Isso aí, Obrigado pela gente. atenção, hein? Boa semana. Valeu. Isso aí. Saindo daqui, eu vou Valeu, direto a para a todos. reunião da Articulação Nacional de Marchas da Maconha, hein? Sempre todo mundo convidado para construir a Eu marcha vou. nas suas localidades, hein, gente? Chama nós que eu quero. Tamo aí. Ó, Se cuidem. tá? Massa. Dá um salve aí final, então, aí, Tiagão. Daí pra mim encerrar, me avisa, mano. Tá? Vou botar vocês na tela de volta aí. Obrigado, Marcelo. Manda os links das reuniões aí. Representante da marcha aí, dando maior suporte na transmissão. Muito obrigado a vocês. Fizeram um presente. Ju, muito obrigado pelo apoio, Ju.
Thaís, minha querida Thaís, parceira da comunicação aí, importantíssima no desenvolvimento do processo de itinerância. Thaís Castilho está aqui com a gente. Então, gente, Itinerância Canábica encerra por hoje. Dr. Pedro Mello. Hoje, com muito conteúdo. Primeiro com o Dr. Paulo Fleury. Encerrando o dia de hoje. Na verdade, o final de semana de junho. Encerrado com o Dr. Pedro Mello. Julho tem mais. No dia 3 de julho. Vou pegar aqui para vocês. Começamos com o Dr. Paulo Bittencourt, médico neurologista, parceiro da Socanar, especialista em medicina canábica e acupuntura. Vai trazer o tema aplicações neurológicas em epilepsia. E depois, doutora Andy Lacer, com odontologia canábica. Tudo isso no dia 3 de julho. E já no domingo, grande Sérgio Rocha, da ADOA Cannabis, trazendo para a gente o tema tecnologia de cultivo, melhoramento genético, cultivo comercial. Ele é fantástico. Muito bom, Sérgio. E também a doutora Vivian Dalla Coleta, trazendo o tema sobre a planta fitoquímica, canabinoides, terpenos e outras moléculas. Método de extração. Sou Cannabis agradece, Itinerância, Abapec, Olha Verde, Muitas Economias. Muito obrigado pela parceria. Estamos juntos na luta e até o próximo final de semana. Boa noite a todos. Se cuidem. Um abraço. Valeu.